Sam, seja bem-vindo ao AguaCast. Diogo, seja muito bem-vindo de volta. Obrigado pelo convite novamente. Participou do nosso primeiro episódio aí. Obrigado também. Valeu, tá um prazer estar aqui, viu, Rodrigo, Diogo? Muito legal estar batendo papo com vocês. Bacana. Hoje a gente vai aprender muito, né? Porra, o cara tá aí. Nada, eu que vou aprender, cara. Bom, no nosso quarto episódio aqui, a gente vai trazer a pessoa que fica aí no backstage aí do nosso processo de vendas online na Água, que é o Sancler. Sam, se apresenta pra gente aí, por favor. Bom, prazer estar aqui com todos, falar com toda a audiência. Eu sou o Sancler, eu sou CEO da Mobiauto, eu fundei a Mobiauto, uma plataforma de tecnologia no setor automotivo. A gente desenvolve vários serviços de tecnologia para que a concessionária ela consiga ter os processos digitalizados e os processos de atendimento para os clientes, de anúncio dos seus veículos e processos de pós-venda, para que eles fiquem num único lugar e de forma que ele consiga entregar o melhor atendimento e o melhor serviço para os clientes das concessionárias. Sancler, para a gente começar, eu nunca consegui falar esse nome lead. Para mim é cliente. A gente não pode mudar isso aí, não? Dar uma humanizada nesse negócio? Cara, eu entendo e faz muito sentido, Diogo. De fato, é cliente, né? Se fosse para... o lead é mais ou menos o contato, né? Como a gente tem a tendência no Brasil de americanizar muito a língua portuguesa, entre aspas, né? Então, começou-se com essa história de ser lead. Mas, na realidade, é um contato. O lead é um contato, um cara que você entende que ele está em momento de compra, ele quer alguma informação, é um prospect para você transformar ele num cliente de fato. Mas um lead, ele ainda não chega a ser cliente, porque o cliente é aquele que já comprou, já interagiu de alguma forma com a tua concessionária ou com a empresa. Mas ele é um contato. Se fosse para a gente traduzir de uma forma mais verdadeira, seria um contato, uma proposta, esse é o lead. Agora, quando a gente pensa no cliente, né, e às vezes é importante a gente diferenciar o cliente do lead, porque o cliente é aquele cara que já está dentro da minha casa, né? E esse cara eu tenho que tratar de um jeito muito especial, porque ele já acreditou em mim a primeira vez, ele já comprou algum serviço, algum produto de mim, e eu quero que ele permaneça comigo. Quando a gente pensa no mundo corporativo, que está cada vez mais competitivo, a gente vê cada vez mais empresas entrantes nesse mercado, principalmente no mercado de autos. Quando você pensa que, e no caso de premium, mais ainda, esses clientes são finitos, né? Então, quando você coloca um cliente na tua carteira, é importante você cuidar dele com muito carinho para que ele volte a comprar, né? E o lead é aquele cara que você tenta transformar ele em cliente, ele está num processo aí meio que como se fosse uma lagarta, é uma analogia, uma brincadeira, mas tá dentro do casulo, tá quase para virar borboleta. Depois que ela vira borboleta, ela fica um pouco mais bonita. O lead é mais ou menos esse cara, ele parece não ser tão bonitinho, e eu falo isso de um jeito engraçado, mas porque às vezes muitas lojas, muitos vendedores, eles não estão adaptados ainda com esse contato pela internet. Ele estava acostumado com contato pessoal. E aí ele vê esse contato pela internet, ele olha como se fosse uma lagarta. Ele fala, poxa, cara, lead, esse negócio aqui, não sei não, cara, tal. E aí não dá o atendimento que poderia dar para trazer esse cara para ser o cliente, como você comentou. E é um erro, porque esse cara está num processo para virar cliente muito próximo. Depende de como a gente consegue atrair ele, né? No nosso caso, dá mais trabalho manter um cliente dentro de casa ou conquistar um novo cliente? Hoje em dia, os dois dão muito trabalho. Porque hoje em dia, a informação ela está a 1 segundo. Ela está no seu telefone. Hoje a inteligência artificial é impressionante. Se você falar, eu tive na Água vendo um Mercedes CLA 45. Cara, quando você abre seu telefone depois, já vem um anúncio de outros CLA 45. Cara, isso é muito louco, né, velho? Isso é muito louco, cara. Inteligência artificial é um negócio fora do comum. E tem um negócio bacana a respeito desse assunto. Antigamente tinha os caras mais fiéis, né, meu? Era muito louco. O pai tinha Mercedes, o avô tinha Mercedes, o pai tinha Mercedes, o filho tinha Mercedes. E aí do filho que se comprasse um outro carro, meu. O pai até deserdava. Não, aqui todo mundo tem Mercedes, tal. Tem muitos amigos assim.
Hoje, cara, o negócio tá mais complicado. O filho tá tomando protagonismo, o cara compra o carro que ele quiser, de forma que você não tem mais essa fidelidade à marca como tínhamos no passado. Então, isso que você comentou é muito verdadeiro, porque é muito difícil, por mais que os produtos da Mercedes sejam espetaculares, é muito difícil manter o cara. Porque a quantidade de inputs que a mídia coloca para que esse cara saia da marca é absurdo. Então a gente tem que cada vez segurar esse cara, é muito difícil, né? Hoje eu vejo isso como uma evolução até do próprio ser humano, porque antigamente a gente fazia muito, acontecia muito isso. Vinha o pai, comprava um carro para ele. Aí depois o filho fazia 18, 19, 20, até seus 30 anos. Ele chegava na loja, escolhia o carro. Ah, e aí, como é que você vai pagar? Não, aí você fala com meu pai. Aí você ligava pro pai. Verdade. Diogo, pode entregar o carro para ele que segunda-feira eu tô aí para resolver contigo. Não, Rodrigo, pode levar o carro. Hoje não, hoje o filho tá indo comprar para ele e dá pro pai. Então o ser humano evoluiu muito nisso, né? A garotada tá arrumando dinheiro aí, tá ganhando, tá muito inteligente. E isso tá vindo bem forte. E aí o cara acaba se tornando protagonista, o cara mesmo decide por ele mesmo, né? Antes você tinha os pais decidindo pelos filhos muito mais que hoje. Hoje tá ao contrário. Pelo menos lá em casa, minha filha decide por mim, cara. Na minha também. Sam, voltando um pouco aqui do início da nossa relação aí de Água com Mob Alto, a gente tem aí, acho que quase 1 ano e meio de parceria, e a gente se conheceu através de um ex-gerente nosso lá da loja, o Diego, e a gente marcou aquela reunião chata de apresentação de produto, enfim, mostrar a plataforma e tudo mais. E aí eu comecei, né? Vocês têm isso aqui? Tem Qualtrack? Tenho. Tem integrador de estoque? Tenho. Tem gestor de lead? Tem. Aí eu comecei a perguntar tudo. E tudo ele falou que tem. Aí eu saí da reunião e falei, caraca. Cara, ele tem um Esse negócio... cara tá mentindo. Ele tem um negócio interessante que eu vou entrar no assunto um pouquinho mais à frente. Ele tem um negócio muito interessante que eu já sigo no Instagram, que é bem bacana, que é um assunto que alguns amigos nossos falam muito sobre isso. E a gente vai falar disso depois. Vamos falar da gente aqui. Depois eu vou falar sobre isso, aí eu vou querer a tua opinião no final aí. E aí a gente... Aí eu saí da reunião e falei, cara, esse cara tá mentindo pra mim, ou esse cara, de fato, tem um produto inovador. Aí a gente começou a relação, a gente fechou o negócio, assim, o setup não foi fácil, né? Porque são muitas vertentes diferentes. Sim. E acho que aqui a gente... E toda adaptação aos processos, né? Então a gente tem que fazer muitas customizações. Existe a complexidade da Água, porque é uma empresa muito antiga. É um bando de dinossauro, né? Não, o mais difícil foi a gente se adaptar a você do que você se adaptar a gente, né? Porque a Água, ela tem uma grande virtude, é o seguinte, a gente tá lá, a Água foi meu primeiro emprego, eu tô lá até hoje, 22 anos. Legal, velho. Caraca, aí nós temos lá a galera lá, 20 anos, 15 anos. Ele contou a história no outro podcast, eu quero saber, cara. A gente não troca, o cara é bom, ele fica. Que legal. E fica mesmo. A gente fica lá durante anos e a gente vai se adaptando. O Rodrigão chegou agora com um monte de novidade, agora tem 1 ano e meio. E a gente foi se adaptando à novidade, vai se adaptando à tecnologia. Eu odiava tirar foto, agora eu boto minha cara no Instagram fazendo vídeo. Então, tô aqui no podcast, nunca falei no microfone na vida. Não, mas eu digo mais no sentido de que, de fato, existiam processos, porque a tecnologia, a gente tem que entender que a tecnologia ela existe para servir pessoas e não as pessoas servirem a tecnologia. Isso é um conceito que a gente tem dentro da Mob Alto. Então a gente tem que adaptar a tecnologia às pessoas. A Água é um case de sucesso, cara. Uma das concessionárias mais antigas e principais e renomadas do país. Então, quem sou eu para falar que os processos estão errados? E pelo contrário, os processos estão certos, deram certo até hoje. O que a gente pode fazer? Como é que eu posso colocar tecnologia para pegar esse processo e tornar ele um pouco mais fluido, mas sem mudar os processos? Então, isso que a gente tentou fazer. Por isso que a gente teve que fazer algumas adaptações para se adaptar ao modelo da Água, porque é um negócio que já estava funcionando bem. Tava indo super bem a Água. Então, como é que eu consigo só ajudar esse negócio que estava indo bem? Então, mais ou menos assim que a gente acaba tentando adaptar. E sempre com essa premissa. Tecnologia, ela existe para servir pessoas e não pessoas para servir tecnologia. Isso é uma premissa que a gente utiliza lá na Mob Alto. Eu costumo dizer para o meu time de UX, meu time de UI, meu time de produto, quando a gente está desenvolvendo qualquer coisa, fala, galera, é o seguinte, a gente tem que pensar difícil, gastar todas as nossas possibilidades, engenharia, pensar tudo, arquitetura, pensar tudo possível para que o usuário
quando ele entra na plataforma, torne-se fácil para ele. Porque quem é o protagonista não é a nossa ferramenta. Nunca pode ser. O protagonista sempre tem que ser o usuário, igual um jogo de futebol. Quando o juiz aparece demais, alguma coisa está errada. Quem tem que aparecer são os jogadores. A mesma coisa. A ferramenta de tecnologia ela não pode aparecer muito. Quem tem que aparecer são os usuários. Os usuários tendo sucesso na venda, tendo sucesso no processo de compra, tendo sucesso no atendimento. Aí as pessoas nem percebem que existe uma ferramenta ali que está apoiando. Porque o protagonista continua sendo o usuário. Então, nesse sentido que a gente acabou criando algumas adaptações aí à água. Queria dar uma quebrada nas diversas vertentes que a gente trabalha dentro do Mob Alto. Acho que começando pelo integrador de estoque. O que eu acho muito bacana do integrador de estoque de vocês é que eu consigo ter o score ali do anúncio, né? A qualidade do meu anúncio. Queria que você explicasse pra gente como é que funciona o integrador de estoque e o que são as características que a gente precisa ter para ter um anúncio de qualidade, ter o score ali máximo. Legal. Então, nós criamos todo um robô que faz a avaliação de todos os estoques em tempo real. E ele tem um algoritmo que pega algumas informações e vai ranqueando esse anúncio de acordo com as informações que ele capta ali. Então, a quantidade de fotos, a qualidade das fotos. E ele analisa, por exemplo, se o carro está sozinho ou se tem outros carros do lado. Se tem outros carros do lado, tem alguma coisa errada com essa foto. A foto ideal é no qual tem um único carro. Então ele analisa isso daí, analisa as posições das fotos, ele analisa a quantidade de descritivo, ele faz uma análise do preço desse carro com relação aos concorrentes desse carro na região. Então, por exemplo, se você colocar um preço muito alto, ele vai falar, poxa, melhora aqui o preço desse carro porque esse preço está meio inadequado ao preço dos veículos na região. A premissa é basicamente a seguinte: o integrador de estoque, né, só explicando o que ele faz, talvez as pessoas não saibam o que o integrador de estoque ele faz. Ele pega o estoque da loja, concentra nessa ferramenta e dessa ferramenta ele publica em vários portais, Facebook, no site, em todos os lugares. E aí, até que eu nem gosto muito desse nome integrador de estoque, tá? Na verdade, eu chamaria ele de publicador de estoque. É mais ou menos aquele negócio que você comentou ali do cliente lead. Certas coisas deveria ser outro nome, né? Não deveria ser lead, também não deveria ser integrador de estoque. Deveria ser publicador de estoque. Porque se você coloca na plataforma, a plataforma ela publica e depois ela despublica. E por que ele chama integrador? Porque você concentra todo o estoque num único lugar e a plataforma faz esse processo de publicar nos locais onde você anuncia e despublicar desses locais. Só que essa engenharia ela se torna mais interessante quando você coloca inteligência artificial nela. E é isso que a gente colocou. Então, por que tem esse score? É a inteligência artificial que analisa a qualidade do anúncio. Por quê? Quando você anuncia um veículo, você quer que as pessoas que vejam esse veículo consigam ter a maior verdade possível esse veículo. Ou seja, consigam ver esse veículo o máximo possível e que possa traduzir a verdade do que esse carro é. Tanto as coisas boas quanto as coisas não boas. Até a pessoa tomar decisão de compra baseado nas informações que estão ali. E além, eu acho que é importante citar que além do score que a gente cria com inteligência artificial, a gente criou também a possibilidade de colocar vídeo. Então, no nosso integrador, você consegue colocar vídeos também e publicar vídeos. Porque vídeo é um negócio que está ganhando uma dimensão gigantesca. Haja vista isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, no mundo inteiro, né? Mas pra tudo. Inteiro. Mas o vídeo, ele não... depende das outras plataformas receberem o vídeo de vocês. Tem plataforma que recebe, o Facebook recebe, o classificado da Mob Alto recebe. Então, quando você utiliza o vídeo, você consegue publicar o vídeo também. E tudo isso daí traduz verdade. A grande preocupação que a gente tem que ter ao fazer um anúncio é sempre mostrar a verdade. O usuário ele se sente muito respeitado, ele gera alguns pontos positivos para uma concessionária que não tem vergonha de mostrar a verdade dos carros, a verdade do processo de venda, a verdade do atendimento. As pessoas hoje estão muito em busca de verdade. Tem tanta gente fake, se tornou até moda, é tudo fake, tem tanta coisa fake, que quando tem alguém que mostra a verdade, as pessoas, pô, esse cara é legal. E aí gera credibilidade para a loja, a concessionária ela acaba sendo mais respeitada. E não é à toa que a Água tem o sucesso que tem, está há tantos anos no mercado, porque ela sempre se preocupou em demonstrar a verdade, não fica criando fakes. E é isso que eu acho que o nosso integrador ele acaba fazendo. É um processo que vocês já tinham de mostrar a verdade dos veículos, a gente faz isso de uma forma mais simples. E turbinou para
várias ferramentas que a gente não tinha antes. Exatamente. E aí... Vai. Fala. Você acha que a loja física vai acabar? Imagina, jamais. Tanto que, até uma premissa, quando eu criei a Mobiauto, na época, assim, eu estava querendo empreender e tal, eu trabalhava numa outra empresa, eu era diretor dessa empresa e eu quero empreender e eu fiquei meio assim. E naquele momento, tinham muitas startups surgindo para tentar fazer o processo de pessoa física, pessoa física, pessoa física, pessoa física. Eu falei, cara, eu não acredito que esse negócio de pessoa física vá tomar uma dimensão muito grande no Brasil. E eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiro, nós temos uma rede de lojas e concessionárias muito profissional no país. Em muitos outros países você não encontra o nível de profissionalismo que existe entre lojistas multimarcas e concessionários. Para comercialização de carro zero em concessionária, que sempre vai ser dessa forma, e de carro usado também. É muito profissional aqui no Brasil. Você compara com países como o México, México é muito mais informal. Um lojista no México. A venda de seminovos de uma concessionária no México é muito mais informal. No Brasil não, é muito mais formal. O cara é um profissional, ele investe em pessoas, ele investe em treinamento, ele investe em estrutura, ele tem um processo bem construído. Tem muitas lojas no Brasil que ela faz inveja a muitas concessionárias do mundo. E olha que eu viajo em muitas concessionárias do mundo, conheço muitas do mundo inteiro. Faz inveja em muitas delas. Tá? Então, acho que esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo. Pensando, só separando zero de usados. 0 quilômetro sempre vai usar a concessionária. Sancler, mas e a venda direta da montadora? Cara, tem a lei Ferrari que, enquanto existir ela, é bem complicado esse negócio. E é muito difícil tirarem essa lei, porque essa lei ela protege o ambiente comercial de automóveis no país de uma maneira muito justa, porque ela não permite, de certa forma, uma imposição da montadora para o comércio. Ele deixa mais justo, gera concorrência. Quando você tem vários concessionários, você tem uma concorrência, o que é saudável, é salutar para o consumidor. Quando você tem concorrência, você acaba forçando baixar o preço, você força o concessionário a se testar, a entregar um serviço melhor. Então, para o 0 quilômetro, eu acredito que sempre vai ter a empresa concessionária vendendo o carro por causa disso. Assim como a gente depende deles, eles também dependem da gente. Né? Exatamente. E quanto mais a gente compra, mais eles vendem. Né? Mais eles vendem. Aí você pode pensar, poxa, claro, mas em outros mercados, as montadoras elas fazem as vendas diretas. Sim, é verdade. Só que, por que nós nos desenvolvemos tanto como concessionários no país comparado com outros países? Se você olhar as concessionárias do Brasil, com muitas concessionárias de países de primeiro mundo, a gente dá show. Eu estou falando que eu conheço várias concessionárias de primeiro mundo e aí a gente olha os processos nossos, a gente não parece ser país de terceiro mundo quando a gente olha as concessionárias aqui no Brasil. Por quê? Porque gera concorrência. Como você tem lá a lei Ferrari, no qual você tem vários concessionários, ao invés de ter só a montadora, o concessionário ele tem que se especializar, ele tem que se capacitar. Por isso tem vários concessionários que vão para outros lugares, vão conhecer outros mercados para implementar coisas aqui dentro. Então, essa concorrência salutar, ela é bom para o mercado, é bom para as pessoas. E a lei Ferrari, ela protege as concessionárias e até os consumidores para que não aconteça de a montadora acabar fazendo esse processo. Dentro desse assunto, aí eu vou voltar lá naquele negócio que eu falei que ia falar mais para frente, mas é exatamente do que a gente está querendo falar. Vender carro é fácil? Imagina. É dificílimo vender carro. É só comprar de um e vender para o outro? Imagina. Vender carro, gente, a gente tem que primeiro entender qual que é o produto. O produto é um produto caro. É caro mesmo. Tem muitas pessoas que talvez o carro é o bem mais caro que ele vai ter na vida. Tem pessoas que trabalham a vida inteira e ela teve um carro. E o que está de errado nisso? Não, cara, o cara trabalhou para ter um carro, ele ama o carro. Tem pessoas que utilizam o carro para esporte, tem pessoas que utilizam o carro para lazer, tem pessoas que utilizam o carro para trabalhar. Então, é um bem muito precioso das pessoas. E uma vez que esse bem é precioso, as pessoas, para tomarem decisão de compra, não é simples. Eles tomam decisões de compra baseadas em várias premissas. Às vezes emocionais, às vezes racionais, mas são várias premissas que influenciam a tomar a decisão de compra dessas pessoas. E aí, o que o vendedor tem que fazer? Ele tem que entender esse contexto como um todo para que ele consiga vender o carro e oferecer um carro que seja adequado para aquela pessoa. Então, é muito difícil vender carro. Na minha opinião, é uma grande arte. Duas coisas que eu vejo uma grande arte
no processo de venda é carro e imóvel. Os corretores, para vender um imóvel é muito difícil. Cara, você chegou no ponto que eu estou chegando agora. É exatamente onde eu queria chegar. A gente falou do fake, agora a gente falou do carro e do imóvel. Hoje em dia, atrapalha muito a nossa internet como um todo, que parece que ficou muito fácil. Qualquer um pega, bota no seu Instagram, bota no seu Facebook, TikTok, plataformas. O carro do Rodrigo, que é meu amigo, que eu conheço, o Sancler. Eu vou anunciar, vou mandar para ele, vou vender. Mas eu não sei se o Rodrigo bateu, não sei o que houve com o carro, não sei se está financiado, se foi carro de leilão. Você não acha que nós já deveríamos ser regulamentados, assim como o corretor de imóvel, que tem que tirar o Cresce? Você não acha que o vendedor hoje teria que passar por uma universidade Mob Alto? Sim, eu acho que sim. Eu acho que deveríamos ter uma regulamentação. Eu acho que o setor merece isso. As pessoas que se envolvem nesse setor merecem isso. E aí, isso vai corroborar com o que a pergunta que o Rodrigo fez há pouco. Vamos lá, analisa comigo. Quando eu comentei, acho que não foi você que falou, fez a pergunta sobre o mercado, se vai ser substituído a pessoa física, né? Enfim, se a concessionária loja continua, física... Se vai ter a venda direta, né? O e-commerce, né? Isso daí que eu entendi. Se vai ter o e-commerce ou não. As pessoas vão transacionar entre elas ou precisa da loja no meio. Por que a loja é fundamental? Porque ela consegue mitigar os riscos dessa operação de venda. Se você pensar na operação de venda de seminovos, por exemplo, é uma operação extremamente arriscada. Se você pega pessoa física. Porque o cara pode ter mexido no velocímetro e a pessoa não saber. O cara pode ter batido e maquiado o carro. O cara pode ter feito alguma coisa no motor e maquiado o motor. Por exemplo, o motor está batendo, o cara coloca um óleo mais grosso no motor, aí o motor dá uma enganada por um período, aí a outra pessoa física compra, só que não tem garantia. Quem comprou aquele carro lá comprou uma bomba. Aí quando a bomba explode na mão daquele consumidor, quem é que deu garantia? Ninguém. Quando uma loja, uma concessionária compra esse carro, ou uma moto, o que seja, ele faz toda uma inspeção, uma avaliação. Ele avalia o carro que ele coloca no estoque dele. E aí, ele prepara esse carro. Ele vê o que tem. Estou falando dos lojistas sérios, funcionários sérios. Vê quais são os problemas que tem. Ele arruma esse carro, prepara esse carro para vender. E quando ele coloca para vender, ele coloca, poxa, estou colocando o meu nome, estou colocando o nome Água aqui para vender esse seminovo. Então, eu não vou colocar uma porcaria porque eu não quero que ninguém fique reclamando. Ele fala que eu sou chato. Ele fala assim, mas tu anda nos carros para avaliar? Claro. Eu quero saber o que está ali, cara. Cara, é exatamente. E quando você faz isso, você está protegendo o seu consumidor. Seu cliente vai comprar de você depois. Porque muita gente hoje, esse pessoal que está vendendo carro sem ter loja, sem ser concessionária, acha que eu não botei meu carro consignado, eu só fiz a gente chama de ponte, só a operação. Se você ganhou comissão, filho, você é responsável por aquele produto por lei. Por lei. Se o carro enguiçar na mão do Sancler, que eu vendi o carro do Rodrigo, e eu sou intermediador, eu não tenho loja, não tenho CNPJ, eu ganhei R$1.000, se quebrar o câmbio eu sou responsável. Se o Rodrigo não pagar, eu tenho que pagar o Sancler. Exatamente. Então, isso protege, eu acho que o comprador. E acho que uma preocupação que a gente tem que ter com esse mercado, para que ele se torne cada vez mais profissional, é proteger o comprador. Proteger o cliente. Ele tem que ser protegido, cara. O cara não pode ser enganado, não. Sabe, esse negócio de cliente ser enganado e tal. E a internet ela foi muito legal nesse aspecto. Porque ela trouxe muito mais verdade. Só que ao mesmo tempo tem os caras que tentam se aproveitar da internet e começam a gerar os fakes, né? As mentiras. A internet ela trouxe as fraudes, que muita gente acaba utilizando a internet para fazer fraude, mas também ela trouxe a verdade. Se a pessoa, às vezes ela quiser ver a verdade, ela consegue ver. E tem gente que às vezes se engana meio que porque quer ser esperto demais. Pô, vamos lá, vamos ser razoável. Eu soube esse tempo agora que uma pessoa pegou e viu um carro que o valor dele na FIP era R$200 mil, o cara viu lá por 110. Pô, e foi... não, quero comprar, tá, não, manda um sinal. Aí o cara falou para ele mandar o sinal, o cara mandou R$10 mil de sinal. Aí foi tentar falar com o cara, não falou mais. Porque aquele carro não existia, era uma fraude. Mas também o cliente vendo, que o carro é 110, um carro de 200 mil, alguma coisa está errada. O cara tem que falar, pô, tá errado isso aqui, deixa eu entender o que está acontecendo. Eu quero saber quem que é a pessoa que está vendendo de fato, né? Por isso, quando eu penso que o melhor lugar para se comprar um carro ou uma moto é numa concessionária ou numa loja de automóveis e não de uma pessoa física ou um anúncio de pessoa física, é o melhor lugar mesmo.
Por quê? Porque você tem mais segurança. Tem que ter um CEPzinho lá para bater na porta se tiver um problema. Tem que ter um CEP, tem que ter um CNPJ para você poder se garantir na lei como é que é? A consolidação de lei do consumidor. Esqueci a lei do PROCON lá, como é que é o nome? Esqueci o nome. A lei do consumidor. A lei do consumidor, enfim. Então você ter lá a lei do consumidor para te proteger. É importante ser o CNPJ para isso. Porque, cara, uma coisa importante, falando de carro seminovo, dá problema? Dá. Carro novo dá problema? Exatamente, cara. Dá problema. E agora você compra de uma empresa na qual você tem a quem recorrer, é uma coisa. Agora você compra o seminovo, a quem você não tem a quem recorrer, meu amigo, você está comprando risco. Então, se uma pessoa está comprando risco de uma outra pessoa, se ele está comprando um carro de uma outra pessoa, ele está comprando risco também. Se ele está comprando o carro de uma loja, ele está comprando risco menor. E aí, às vezes, as pessoas não entendem, não, por que o carro na loja é mais caro de uma pessoa física? Porque tem um risco ali, tem uma garantia, tem uma preparação que o cara preparou o carro para poder revender esse carro. Tem toda uma estrutura para sustentar o atendimento, para o cara ser bem tratado. Então, tem todos esses fatores aí, tem custo, nada disso é de graça. Né? Nada disso é de graça. Só que quando o cara compra de uma loja, de uma concessionária, o cara está muito mais tranquilo. Poxa, deu problema? Hoje, né, a lei do consumidor, ela pega e fala de 3 meses de garantia. Mas tem muitos concessionários dando 1 ano de garantia. Por ele mesmo, ele vai lá e dá 1 ano de garantia. O que é isso? É segurança para o cara que está comprando. Agora, você vai comprar o carro de uma pessoa física e vai pedir 1 ano de garantia. O cara não tem nem um dia, que gerar 1 ano. Entendeu? Sam, eu queria voltar num assunto que são das plataformas de anúncio. Tá? Inclusive, isso que deu muito acesso às pessoas físicas, inclusive, à compra e venda de automóveis. E hoje no mercado a gente tem diversas plataformas. O Classificados do Mobiauto é uma delas. Queria que você fizesse uma análise para a gente de todas essas plataformas e qual delas que é a mais dominante no nosso mercado, que é o de seminovos, de veículos premium, né? Não só seminovos, enfim, veículos premium como um todo. Tá, hoje no Brasil nós temos algumas plataformas sérias de classificados. Nós temos a Mobiauto, que ela é um dos negócios da Mobiauto empresa, é o classificado da Mobiauto. A gente tem a Mobiauto como classificado e temos ela também, que é o Mobgestor. Mas a Mobiauto, nós temos outras plataformas muito sérias, é o iCarros. Outra plataforma muito séria é o Webmotors, a OLX também é muito séria. Então a gente tem plataformas muito sérias no Brasil, atuando no Brasil. Tá? Mercado Livre, são plataformas sérias. Tá? Digamos, qual que é a dominante? É a mais antiga. Quem é a mais antiga? A Webmotors. Quem começou com esse negócio de classificado no Brasil foi a Webmotors. Ela é a mais antiga, ela é dominante, de fato. Ela gera muito valor para o anunciante. Né? Ela, digamos, ela é a Rede Globo. Vou fazer uma analogia aqui. O que é a Webmotors? Ela é a Rede Globo. Mas só a Rede Globo vende? Não. Porque você tem SBT, você tem Record, você tem Bandeirantes. E aí você tem lá um iCarros, que é uma SBT, você tem uma Mobiauto, que é uma Bandeirantes. Porque os usuários, alguns vão estar assistindo Bandeirantes, outros vão estar assistindo, espectadores vão estar assistindo o SBT, outros vão estar na Globo. Mas vai ter mais gente na Globo ou no SBT? Vai ter na Globo. A diferença aí, a dominante é a Webmotors e para mim é a melhor, tá? Sim, na minha opinião. Claro. Ainda. Mas hoje, para você avaliar um carro, eu olho todas elas. Sim. Porque tem o concessionário é difícil porque ele usa, mas às vezes tem um cliente que ele usa a OLX, ou usa o Mercado Livre, Sim. ou usa... Outro dia, por exemplo, nós temos um Porsche, que eu estava negociando o carro, e aí o cliente... Bonito, por sinal. Lindo, nele, né? lá quase que... Pode ser seu. E o cliente falou assim, mas eu achei esse carro mais barato. Eu falei assim, não, eu estou olhando aqui na Webmotors, o nosso é o carro mais barato dentro da quilometragem. Ele falou assim, não, eu estou olhando no Mercado Livre. Aí eu, Mercado Livre? Isso já tem um tempinho. Eu falei, cara, não sabia nem que Mercado Livre anunciava carro. Não tinha me atentado a esse assunto. Aí fui, Rodrigo, por que a gente não bota no Mercado Livre? Aí entrei lá, uma grande loja aqui do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro do Brasil. O estoque dela todo estava no Mercado Livre. Falei, caraca, meu irmão. Aí eu fui consultei o proprietário dessa loja. Falei, cara, o que tu tá achando? Não sei o quê. Ele falou assim, ó, tá começando.
Tem os produtos meus que vendem, o outro não. O outro esse é o Web Motor. Eu falei, caramba, então agora eu tenho que olhar o Web, tenho que olhar o LX, tenho que olhar o Mercado Livre. Você tem que olhar ali que você acaba se perdendo dentro desse mar de opções que você tem, né? O que acontece? A Web Motors, é muito mais antiga, então quanto mais antiga é uma plataforma, pessoas já utilizaram essa plataforma. Então, algumas pessoas, elas vão direto na plataforma e digitam webmotors.com.br. Outras pessoas não digitam isso. E aí a gente tem ferramentas para buscar essas pessoas, certo? Então, a Mobiauto, é uma plataforma muito nova. E por ser tão nova, nós temos 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, a gente tem 6 milhões de acessos por mês. Que plataforma, com 3 anos, gera 6 milhões de pessoas por mês? Então, é relevante, né? E a gente também tem toda uma tecnologia para trazer o cliente perto das lojas. A gente traz o cliente está próximo das lojas, tá? Geolocalização para trazer os clientes que estão próximos da loja para levar ele até a loja. Mas qual plataforma é mais antiga, tem mais audiência? Vai ser a Web Motors. Depois você tem o LX, você tem o iCarros, que são plataformas super boas, você tem Mobiauto, você tem Mercado Livre. Então todas as plataformas são boas, porque os usuários estão lá. Por exemplo, eu não sei qual a audiência do iCarros hoje, mas uma hipótese que o iCarros tenha lá 10, 20 milhões de pessoas por mês. Se você não está anunciando lá, você não vai participar desses 10 milhões de caras. A Mobiauto tem 6 milhões. Se você não anunciar na Mobiauto, tem 6 milhões de caras que não vai ver seu carro. E às vezes é o cara que vai comprar o carro. É o cara que vai comprar o carro. Então por que a Coca-Cola anuncia, em um exemplo, tá? Não sei em que ela está anunciando, mas ela anuncia na Globo, ela anuncia no Sport TV, ela anuncia no SBT, ela anuncia na Bandeirantes, ela anuncia na Record. Por quê? Porque o ser humano ele não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é a lei da física, certo? Então, se alguém está assistindo na Bandeirantes, ele não está assistindo na Globo. Se eu quiser impactar aquele cara que está na Bandeirantes, eu tenho que estar lá. Outro dia uma pessoa falou para mim, eu sou novo nesse assunto, né? Aí falou assim, eu falei, cara, o teu stories do Instagram tem muito pontinho, irmão. Fica impossível de ver. Ele falou assim, mas às vezes o cara que realmente vai comprar aquele carro, ele esqueceu de ver ontem, mas viu hoje. Por isso que eu tô lá toda hora. Toda hora tu vê minha carinha lá em cima. Ele tá sempre renovando. Você me segue e você vai lá ver o que eu tenho de novidade. Você enjoa. Mas o cara passou ali naquela hora, ele viu e comprou o carro. Então você tem que estar lá em cima o dia inteiro, a noite inteira, o dia inteiro, a noite inteira. Vou falar um negócio para vocês aqui. Qual que é o segredo de você ter sucesso na internet? Eu faço isso há quase 15 anos. Plataforma de internet. Redundância. O segredo é redundância. Quanto mais lugares você conseguir aparecer para as pessoas, melhor. Porque você não consegue convencer a pessoa com apenas uma vez que você aparece para ela. Você tem que estar no mindset. Você começa a gerar no cérebro da pessoa um interesse pela tua marca ou pelo teu carro quando você aparece em outros lugares. E por mais que a pessoa não perceba a tua marca na primeira vez, na segunda, na terceira, cara, eu já vi essa marca. Eu vou clicar nesse carro aqui, vou ver qual é que é. Então, se você está numa plataforma, em outra, às vezes você impactou o cara não na plataforma, ele não interagiu com você, não mandou lead. Você impactou ele na segunda plataforma, não mandou lead, na terceira ele mandou lead para você. Por quê? Porque você foi trabalhando o cérebro dele, mostrando relevância, né, para o cérebro dele, e aí ele passa a interagir com o seu anúncio. Por que a Web Motors ela é líder? Porque ela está muito mais tempo no mercado. Então as pessoas já interagiram com a marca no passado. Quando coloca a Web Motors lá, apareceu para ele, clica rapidinho, porque já viu. Porque o Mobiauto é menor a minha audiência de que a Web Motors, porque tem muitas pessoas que não conhecem o Mobiauto ainda. Então é a primeira vez que vai interagir com a marca. Aí ele viu a primeira vez, mas eu estou fazendo o quê? Eu estou criando nele a lembrança da minha marca. Segunda, terceira, uma quarta vez que ele for interagir, aparece eu e a Web Motors, ele vai clicar no meu e não vai clicar na Web Motors. Por que ele vai clicar em mim e não na Web Motors? Porque eu impactei ele, a Web Motors me impactou e eu acabei ficando igual a Web Motors. Então, dessas pessoas que estão interagindo com a minha marca hoje, muitos deles hoje já conhecem a Mobiauto como uma plataforma de compra de carro. E ele gostou, ele achou ela legal, ele achou ela um pouco mais clean, um pouco mais leve, e ele acaba começando a buscar carro ali. Entendeu? Então, a redundância é uma coisa importante demais para quem quer impactar pessoas. E isso é uma lei do marketing, tanto para classificados, tanto para a internet,
que aí quando eu falo internet é classificado, é Facebook, é Instagram, é qualquer uma das plataformas que você venha anunciar. Como também, se você for para televisão, eles fazem essa mesma estratégia no marketing. Se você vai para o rádio, a mesma estratégia, redundância. Você tem que estar trabalhando a sua publicidade, o seu criativo para impactar as pessoas se lembrarem de você até o momento que você convence ela a interagir com a tua marca. E aí que você se converte. O que eu acho mais engraçado da internet, ontem eu fui um aniversário de um amigo, parceiro, e tinha uma pessoa lá que eu nunca conheci pessoalmente, só de nome e internet. Ele me segue, eu sigo ele há anos. Legal. E aí ele curte as minhas coisas, eu curto as coisas dele. Aí quando eu cheguei, eu não, né? Mas a pessoa emagreceu e ficou careca. E eu não reconheci. Aí ele veio e fala, Diogão, beleza? Aí eu nunca vi o cara na vida. Assim, foi uma intimidade, né? Aquela coisa que, eu te conheci hoje. A gente, Sancler, prazer, tudo bem? Oi, Diogo, tudo bem? O cara, oi, Diogão, beleza? Tudo jóia aí, tranquilo? Vendendo muito? Eu falei, caraca, bicho, quem é esse cara? Aí eu sou o fulano. Aí eu, pô, irmão, e aí, pô, prazer te conhecer, não sei o quê, parará. Ficou muito mais próximo. A internet, ela aproxima tanto as pessoas quanto as pessoas da nossa empresa. Exatamente. Né? As pessoas repostam as coisas que a gente reposta, comentam, elas dão opinião, elas falam bem, falam mal. Ó, tá errado aqui, ó, você tá caro nisso aqui, você tá barato nisso aqui, esse carro é feio, esse carro é bonito. E as pessoas discutem, eu acho muito engraçado. Pô, tá falando mal do carro? Pô, o carro, não sei, parará, tu não tem dinheiro para isso. Eu fico morrendo de rir com as postagens. Cara, é muito legal. E as discussões, né? Eu rio muito com isso aí. A gente tem a revista Mobial, dentro do Classificado lá tem a revista que a gente tem uma equipe super bacana, que o Léo é o cara que lidera essa equipe, que produz um conteúdo espetacular. Recomendo aí ler matérias nossas lá, super bacana. E é legal ver o comentário das pessoas, cara. É um blog? Dentro do portal da Mobialto, a gente tem lá a revista Mobialto, que é um blog. Então, nós temos profissionais, jornalistas que escrevem matérias super interessantes mesmo a respeito do setor automotivo. E aí tem o local dos comentários. Mano, cara, tem cada comentário. Um fala que o carro é bom, o outro fala que é ruim. Os dois começam a brigar, cara, nos comentários lá. Eu dou muita risada. Porque esse negócio legal da internet, cara, ela democratiza. É muito democrático. É muito democrático. Ela é muito democrática, sabe? Ela faz um cara que está no Iapoque discutir com um cara que está no Chuí sobre um assunto que os dois têm algum interesse comum ali e os dois podem pensar diferentes, mas começam a discutir super distantes. Ele democratiza, a internet democratiza porque ela pega uma pessoa que às vezes tem uma renda super alta com uma pessoa com a renda um pouco mais baixa e as duas estão discutindo igual no mesmo lugar e de igual para igual, que se não fosse a internet, dificilmente elas conseguiriam interagir muito facilmente, assim, entendeu? Então a internet ela provoca isso. E trazendo a internet no setor automotivo, o carro é uma paixão de todo mundo. Todo mundo. Do rico, do pobre, do grande, do pequeno, homens, mulheres, todo mundo gosta de carro, cara. Ah, não, mas tem homem que não gosta e tem mulher que não gosta. Mas você olha, a grande maioria, as pessoas gostam de carro. E as pessoas gostam também de dar opinião. Isso é natural do ser humano, gosta de dar opinião. E é muito legal. Aí, às vezes tem uma matéria sobre um veículo lá específico, aí alguém pegou e falou que esse veículo é ruim, de alguma forma. Cara, aí tem os defensores daquele veículo, o cara que tem aquele veículo, eu tenho esse veículo, o carro é bom pra caramba, e você tá falando mal do carro, que isso, você não sabe de nada, tal. E quando esse cara defende, ele defende com propriedade. Ele sabe o que ele tá falando. Ele sabe, porque é o carro dele, cara. Entendeu? É o carro dele, ele sabe, pô, meu carro é bom. Ah, mas no outro lado deu defeito. Mas pra mim não deu. Porque eu cuidei do carro assim, assim, assado. Então, é muito legal ver essas discussões mesmo. Você quer saber o defeito ou a qualidade de um carro? Bota num clube de Facebook, Clube AMG. Aí tu bota o carro lá, pum! Daqui a pouco vem um. Pô, esse carro é uma porcaria, faz isso, o outro não. O carro faz de 0 a 100 em tantos segundos, ele consome não sei quanto. Você aprende tudo do carro ali. Ali você já aprendeu tudo. É muito democrático, é muito democrático. Então, respondendo lá a sua pergunta, os classificados, o Web Motors é o maior classificado. Mas os outros classificados também são muito relevantes, porque cada um deles tem uma audiência muito grande, são muito sérios, ajudam muito as concessionárias e lojas a venderem. A gente vê aí gigantes do e-commerce, Mercado Livre, Magalu, Americanas, devem ter uma audiência muito maior que todos esses classificados. Sim. E que eles não são muito fortes no setor automotivo.
Eu digo, no setor automotivo, a parte de peças, a gente vê o Mercado Livre muito forte, Sim. mas a parte de vendas ainda não. Sim. Isso é uma ameaça para todos esses classificados? Não, pelo seguinte, sabe aquele negócio... Por que quando você pensa em médico, se você está com problema no coração, você procura um cardiologista e você não vai no clínico geral? Porque o cardiologista é especialista naquilo. Por que o nosso classificado de automóveis, eu penso que ele consegue oferecer um serviço melhor para o usuário, porque ele é especialista nisso. Então, se eu tenho um classificado de automóveis, coloco todos os meus gênios, todos os meus engenheiros, todos os meus arquitetos, todas as minhas equipes, para pensar na usabilidade das pessoas quando eles pensam em comprar um carro. Você já trabalhou com venda? Eu já trabalhei com venda, não diretamente, né? Eu fui operador de banco, gerente de banco. Então, banco vende, né? Mas todo se precisar, tem lugar na água. O cara tem resposta pra tudo na ponta da linha. Bicho, o cara é bom pra caraca. Desculpa não cortar, mas se precisar, já tá contratado. Tá na mão. Valeu. Não, mas... então, o detalhe é que, sendo especialista, você consegue oferecer um serviço melhor, né? No caso, o classificado de automóveis, como você tem pessoas pensando só em gerar a melhor experiência para o usuário de automóveis, facilita. Agora, quando você tem um classificado generalista, que a gente classifica em 2 níveis, né? Você tem o classificado horizontal, que aí você tem Mercado Livre, Galu, essa turma toda, que é horizontal. É gigante, é potência, é super bom, só que eles têm que pensar em tudo, porque os caras comercializam tudo e fazem isso tudo muito bem. E a logística? Logística, caraca, que é um grande desafio para a Magalu no momento no Brasil, né? O Mercado Livre saiu na frente, por isso tem um valuation tão bom, porque realmente está um pouco adiantado. Você tem aí o advento da Amazon no Brasil, começa também a ameaçar esse mercado, mas como o assunto não é diretamente esse, então eu não vou acabar, senão se vocês deixarem, vocês eu acabo começando a entrar em outros mercados, né? Eu começo a viajar um pouco aqui. Mas esses horizontais, eles fazem muito bem isso, e esse negócio dá dinheiro pra caramba. Porque vamos lá, uma coisa, gente, é vender um celular pela internet. Quando eu falei que eu não acredito muito em pessoa física, na minha opinião, tá? Posso estar errado. Eu acho que tem que ter sempre uma loja no meio dessa intermediação. Porque um celular, você pode vender o celular de uma pessoa para outra ali, o custo é mais baixo. Você pode pegar e vender uma camiseta que está sobrando, um tênis meu que eu não estou usando mais, beleza. Você coloca lá e vende nessas plataformas. Agora o veículo, quando eu comentei que eu acho que tem que ter uma loja no meio, porque é muito caro. Tem muita peculiaridade na compra e na venda do veículo que uma pessoa física, uma pessoa normal como eu, não entende. Vocês que são especialistas, vocês entendem. Então você olha um carro, quando você avalia lá, pelo barulho do motor, você sabe, pô, esse carro aqui, essa quilometragem não está certa. Quando você olha lá no amortecedor, na suspensão, você olha lá, a quilometragem está 40 mil quilômetros. Você olha a suspensão. Essa suspensão aqui não rodou 40, não rodou mais. Pedal de freio e acelerador. Pedal de freio e acelerador. Nunca imaginaria isso. E pra mim... É só você olhar ali que dá leigo, pra ver. Então, eu que sou leigo, cara, eu não ia ver isso daí. E aí, eu acabaria sendo enganado, entendeu? Então, por isso que um profissional, tanto acontece isso para imóvel quanto para o carro, é fundamental. Agora, voltando às plataformas aqui, as plataformas horizontais, elas atendem todas as coisas. Então, a gente tem que pensar em todos os produtos. A plataforma vertical, ela só atende aquele produto. Então, você é especialista nesse produto, você se desenvolve para aquilo, você coloca a tua equipe para pensar nisso. E aí, o usuário, ao interagir com a plataforma que é vertical, ele tem muito mais serviços. Por exemplo, você aprova um crédito e financiamento dentro da Mobiauto. O cara vai lá, encontrou o carro, com 4 campos, ele aprova o crédito e financiamento do Banco Pan. Aprovadinho. Por quê? O processo foi construído para servir uma pessoa que compra carro. Eu coloco a geolocalização, mostro onde o carro está. Outras plataformas não oferecem serviço. Por quê? Porque eu coloco toda uma estrutura para pensar em como ajudar o usuário a encontrar o carro. Eu faço validação de telefone e valido o e-mail do usuário. Para quê? Para que quando o lojista receber um lead, ele tenha certeza que recebeu um contato válido.
Então, são coisas que, quando eu sou especialista naquilo, eu consigo pensar nisso. Se eu fosse um generalista, eu não conseguiria pensar nisso. Tem que pensar, imagine você pensar nisso para todos os setores. Seria impossível. Não, perfeito. E olhando para o modelo de negócio aqui no Brasil, vis-à-vis a outros países no mundo, de vendas online, tá? Você pegar um carro e fazer todo o processo de venda É o e-commerce, 100% o e-commerce digital. puro, 100%, né? Exatamente. Sem ter o contato físico em momento nenhum, ou com a loja, ou de negociação com um humano. Você acredita nesse modelo? Então, esse modelo existe, tá? Só para você ter uma ideia, como dado, antes da pandemia, ele respondia por 1,2% do mercado americano, ele era esse modelo e-commerce. Durante a pandemia, ele chegou a 12% e agora baixou para 8%. O que isso mostra? Isso mostra o seguinte, porque quando você imagina, durante a pandemia todo mundo ficou isolado, então faz sentido você ter e-commerce muito mais, porque, poxa, não consigo ter contato com as pessoas, preciso de um carro, acabo comprando por telefone. Mas o fenômeno interessante é que, após a pandemia, esse negócio deveria continuar crescendo. Por que ele diminuiu para 8%? Porque muitas pessoas vão comprar online, mas tem muitas pessoas, e parece ser a grande maioria, eles querem ter contato com o vendedor. Ele quer entender se aquele carro serve para ele. Ele quer ter a experiência do test drive. Ele precisa ter um contato com o carro. O fato é que a compra do veículo, eu acredito que ela é muito sinestésica. Então, o cheiro influencia, o jeito que o cara sentou no carro influencia, o test drive influencia para ele tomar decisão e muito também o vendedor para ele tomar decisão de compra. Então, não é uma compra 100% racional. Quero comprar uma geladeira branca de 600 litros. Todas as geladeiras brancas, 600 litros, tem quantas marcas? Tem 5 marcas. Quais tipos? Tem esses 6, 7 tipos aqui. Beleza, eu vou comprar essa daqui. Por quê? Porque eu acho que vai gelar como as outras. Você não tem uma geladeira 1.0, 2.0, 3.0. Que o motor, não, quando você aperta esse botão, ela fica turbinada e gela mais ou gela menos. Talvez tenha alguns detalhezinhos lá, mas não é tão quanto um carro. E o que aconteceu com o carro? O carro evoluiu. O carro deixou de ser um motor com 4 rodas, bancos e uma carenagem para ser um computador que também tem essas coisas. Então, a evolução tecnológica do carro tornou o carro uma compra complexa. Precisa de alguém para explicar. Como eu falei, tecnologia ela tem que ser para servir as pessoas. Mas ela não é intuitiva em muitas das vezes. Quantos serviços tem no seu carro que você não usa? No meu tem uma porrada que eu não sei. Que você, eu sou cliente da água, eu comprei meu último carro, eu comprei com a água aqui. E o Rodrigo me entregou o carro, me explicou lá, tem coisa que eu não lembro. Não sabe nem que existe. Né? Eu nem sei que existe lá. Esses dias eu lembro que putz, o Rodrigo tinha feito um negócio lá de abrir a cortina aqui, que a Mercedes... O sistema de voz, né? Que você manda abrir o teto solar. Abrir o teto solar e tal. Aí eu falei, Mercedes, abrir a cortina. Não abria nada. Abrir a cortina, né? É abrir persianas, né? Aí eu falei, Mercedes, abrir persianas. Quase que eu liguei pra você e falei, não tá funcionando o negócio aqui não, cara. Entendeu? Por quê? Porque, cara, você precisa de alguém para explicar e torna, eu acredito, a compra, a experiência de compra muito mais prazerosa. Por isso, concluindo a resposta, eu acredito que vai ter um mercado de compra online. Quem é que compra online pra caramba hoje? Locadora. Você vê alguma locadora fazer o test drive? Não faz nenhum. O cara sabe o carro que ele quer comprar. Quem compra também online? Muitas empresas. Eu preciso comprar 10 estradas para colocar na minha fazenda para carregar ovo. Vou comprar 10 estradas 2.0, 3.0, 1.0, o que seja, manda essa estrada lá. Né? Eu preciso comprar uma caminhonete assim assado. Você sabe o que você quer comprar? Você manda comprar. Agora, o carro para uso, muitas pessoas, eles querem andar no carro. E quando você vai para o seminovo, isso fica mais acentuado. O 0 km ainda você consegue ter um parâmetro do tipo de carro que você quer. Muitas pessoas compram o carro 0 km, às vezes, por telefone. Eu acredito que você deve vender. A pessoa conhece você, você já atendeu ele outras vezes, ele confia em você. Então, ele já conhece a Mercedes. Poxa, teve um lançamento da Mercedes assim assado, já conheço a Mercedes. Pô, eu queria comprar um carro, às vezes o cara nem vem aqui. Não sei se acontece, Diogo. Muito. Acontece, muito. Né? Já aconteceu do cliente comprar o carro e falar assim, caraca, mas não era o que eu pensei. Aí você fala assim, caraca, e agora? E aí, como é que foi? Tá depositado, tá faturado, tá emplacado, tá segurado.
Pô, achei que o banco de trás tinha mais espaço. Eu devia ter comprado aquela ali, né? Aí é que entra o físico. Exatamente. Vereador, peraí, então vamos fazer o seguinte, dá tempo. Vamos fazer essa troca aqui. A gente vai fazer aquela coisa toda. Acontece direto, muita gente que olha, come com os olhos, né? Sim, Porque a gente sim, come com os olhos, sim. compra, aí quando vem buscar, Era diferente do que é esperava. diferente do que esperava. Então, no 0 km acontece isso. Agora você imagina no usado. Cara, é muito complicado o cara pegar e comprar um carro usado sem ver o carro, sem sentir o carro. Quem consegue fazer isso? Lojista. Ele pode comprar sem ver, porque o cara conhece, o cara é profissional. É interessante, um lojista, você conversa com ele, você mostra algumas fotos de um carro, fala a quilometragem do carro, o cara fala, não, esse carro vale tanto. E vale aquilo mesmo, porque Mas o cara mesmo assim, a conhece. gente precisa ver o carro. Não, mas tem lojista que não precisa, cara. Tem lojista incrível. O cara o cara vive comprando carro que ele tem algumas informações no cérebro dele que o meu cérebro não consegue captar, pelo menos. Tem carro que a gente avalia, às vezes assim, o cara veio com uma Mercedes C180 com 80 mil quilômetros. Doutor, ela tá novinha, tá? O senhor já trocou o amortecedor? Não. Então seu carro deve estar com barulhinho, né? O cara, realmente tem um barulhinho ali, assim, não. Porque já tá na hora de trocar o O amortecedor. cara sabe, cara. Tem coisas que a gente consegue saber só na... Então, o senhor já fez isso no carro? Já fez aquilo? Para saber quanto eu vou pagar? Porque um carro hoje, se você pega sem nada fazer, ele já te custa pelo menos, para quem tem loja, para quem paga imposto, para quem tem ponto físico bom, ele te custa pelo menos mais uns 7% do valor que você paga. No mínimo. Aí depois vem as surpresinhas. Era um arranhão que o cliente não falou aqui, é um rasgadinho no banco que não viu, é um barulho que não estava previsto. Essas coisas a gente vai na surpresa. Mas um carro hoje, se eu pago 100 mil, ele já me custa ali 107, 108 mil, só de imposto, de custo, de tudo. E essa conta aí que não chega para o consumidor, porque é preciso ter uma loja dessas. E por que a margem de lucro de uma loja é um pouco maior do que o cara que anuncia sem loja? Claro. Ele não tem esse custo. Não tem. Ele bota tudo no bolso. Só que também não tem a garantia. Não tem a garantia. Só que não tem a garantia, A gente não tem a preparação do carro. Nenhuma. Tá certo? Não tem nada disso. Se der problema, você economizou 3 mil reais, sai caro porque você vai ter que gastar 30. E gasta. Um motor, um câmbio, um amortecedor. Esses dias tem um amigo meu que bateu, ele tem uma Mercedes também, e aí ele estava voltando do trabalho e ele pegou e bateu na Bandeirantes. Ele estava me contando, Sancler, cara, mas não foi uma batida, parece que foi um motoqueiro que veio assim, aí ele pegou e tirou o carro, acho que estragou um pedacinho só do retrovisor. 13 mil reais. Entendeu? Então, pô, cara, é caro. Qualquer pecinha é caro, cara. Não dá pra você bobear e pensar, não, eu vou pegar e vou comprar e vou assumir o risco. Não assume o risco. Porque fica caro às vezes. Sabe? Às vezes uma coisinha uma coisa que parece ser barata é caro. Porque o carro se tornou um bem caro. Ele é um bem de alto valor. Você não vê hoje, dificilmente você vê um carro 0 km abaixo de 50 mil, nem sei se tem. Não existe. Não tem. Existe. Não existe. Então você imagina. Hoje em dia, Sancler, você tem carros que há muito tempo não acontecia isso, né? De um tempo para cá, tem carro que você compra hoje que amanhã ele vale mais. Então você imagina um bem caro. Hoje tem muita gente que faz isso como uma poupança, né? O famoso ditado dinheiro na mão é vendaval. Eu prefiro trocar de carro porque eu estou vendendo o meu bem, aquele eu estou comprando num bom preço. E se eu perder, eu perco um pouquinho, ou empato ou ganho dinheiro e deixo de gastar aquele dinheiro com bobeira. E quando você compra um carro, você não gasta dinheiro com bobeira. Você precisa do carro, cara. O carro é legal. Eu sou suspeito para falar que eu amo o carro. Somos dois. Ele não gosta dos meus carros, não, mas somos dois. Eu sou apaixonado por carro. Eu amo o carro. Muito legal. Eu acho que quando a gente olha para o bem carro, eu olho com muito respeito. De verdade, assim, para uma pessoa que compra um carro. Ela merece muito respeito, porque é muito esforço. Por ser um bem tão caro, é muito esforço a pessoa comprar. E aí, ele arriscar comprando de pessoa física ao invés de comprar de uma loja, eu não acho que seja um bom negócio. É uma economia que
talvez ela pode custar muito mais caro que a pessoa imagina. Tem compras pessoa física que dá certo? Tem. Mas também tem que dar errado. Será que vale a pena correr o risco? Na minha opinião, não. Eu nunca comprei carro de pessoa física. Sempre comprei de loja. Sempre comprei. Cada um na sua, né? Porque eu vou comprar um carro de um cardiologista, eu vou lá me consultar com ele. Exatamente. Compra o carro da loja. Da loja. O cara profissional, o cara... Você vê essas coisas que você falou aí do pedal. Quando que eu ia imaginar isso aí, cara? O cara, sei lá, que o pedal tá... Se o cara colocou 30 mil quilômetros, 30 mil, tá escrito aqui, eu acredito. Mas eu não ia conseguir identificar essas coisas, mas o profissional consegue identificar. Pessoal, falar de atendimento aqui, a Mobiauto, ela provê para a gente o gestor de lead, que é uma ferramenta, uma engenharia super complexa por trás. E no final das contas, o cliente, o que ele está fazendo? Ele está mandando um WhatsApp para a empresa e se comunicando com a empresa do próprio celular dele. Só que ele não imagina o todo que tem por trás ali. Né? Uma plataforma com um gestor de lead, com processos de atendimento, com pessoas só voltadas para fazer aquele atendimento, que é uma pessoa que atende somente lead, não atende salão. Então, eu queria que você explicasse a plataforma para a gente vai te devolver o input de como é que a gente usa essa plataforma e como é que é o nosso dia a dia, a nossa experiência final, né? Como é que a plataforma nos serve no final das contas. Boa, eu tô passando por um teste aqui agora para ver se a plataforma funciona. Se vocês falarem mal, eu tô ferrado. Não, a gente gosta muito. Ajudou muito. Gosta muito. Gosta muito. Legal. Posso fazer uma pergunta antes dele responder Claro. essa? Vai lá. É uma discussão que a gente tem, uma discussão boa, né? Porque a gente vai aprendendo devagarinho, né? Eu tenho uma ideia na cabeça, o Rodrigo tem outra. Se você fosse a Água hoje, quem você colocaria para atender o lead? Um vendedor ou uma pessoa altamente qualificada tecnicamente e conhecedor de internet ao todo, assim, para ser rápido? Olha, eu já vi vários formatos e acredito que todos eles são certos. Mas você pediu a minha opinião, dentre todos os formatos que eu vi, no qual o vendedor atende, tem uma central, você tem uma central que repassa, tem vários formatos. Na minha opinião, o melhor modelo se você tem uma concessionária, você tem um qualificador do lead e manda para os vendedores. Por quê? Uma pessoa que é rápido na internet, ele é muito bom com a internet, só que ele não é bom para vender. E o processo de venda precisa de um negócio chamado fechamento. E o vendedor é um cara craque para fazer fechamento. E normalmente, uma pessoa que não é vendedora, ele não é craque para fazer fechamento. Ele pode conduzir a negociação, conduzir o bate-papo, mas para fazer aquele bate-papo virar assina o contrato aqui, o vendedor tem essa habilidade, o cara não tem. Então, na minha opinião, eu acho que você utiliza uma central para preparar o lead, esquentar o lead, e aí entrega para o vendedor, e o vendedor segue e conclui em venda. Na minha opinião, esse é o modelo mais eficiente. Coincidentemente, a plataforma está estruturada assim e a gente trabalha assim. Muito bem. Eu e o Guilherme, que é meu sócio, nós criamos juntos a plataforma também com toda a equipe lá, mas a gente pensou nisso. A gente viajou bastante, o Guilherme também é o meu sócio, um cara espetacular, genial. E a gente viajou muito, conhecemos várias concessionárias do mundo inteiro, vários processos. E a gente via que os processos mais eficientes eram esses. Exatamente por esse fator. O vendedor, ele não é um cara muito bom para o primeiro atendimento. Porque ele está acostumado a receber o cliente fechamento. O cérebro dele está condicionado para isso, ele faz isso há 20 anos. E é muito complicado você falar para ele, calma, não é bem assim, espera um pouquinho. Então, esse primeiro atendimento, às vezes o cara não consegue fazer porque ele está lá tratando o fechamento. Ele já está com o cliente na mesa para ele ficar fazendo fechamento. Então, ele não vai ser tão rápido para fazer esse primeiro atendimento. Então, você tem alguém que faça esse primeiro atendimento e se prepara do lead. E depois entrega para o vendedor, e o vendedor conduz, tira as dúvidas do cliente, Perfeito. Informa o cliente e converte aquilo em venda. Porque, na minha opinião, eu nunca fui vendedor, eu trabalhei em banco, né? Banco acaba vendendo e tal, mas nunca fui muito vendedor. Mas, na minha opinião, o vendedor ele é um cara insubstituível. Existem várias profissões que estão sendo substituídas pela máquina. E o vendedor ele não consegue ser substituído pela máquina. Você cria processos para robotizar o atendimento, tal. Mas o vendedor mesmo, ele é insubstituível. Porque ele tem, é uma coisa que uma máquina não consegue copiar, que é uma capacidade de identificar o timing, o momento e conduzir a pessoa para o fechamento. Esse conduzir para o fechamento é uma arte.
uma arte. Não é uma coisa simples, é uma arte. Que a pessoa, ela será que ela já nasce com isso? Não acredito que nasça. Eu também não acredito. Eu acredito que a pessoa desenvolve isso com o tempo. Ele vai melhorando, vai ficando o fine tuning lá, o ajuste fino que vai fazendo, até que ele vai ficando craque. O cara consegue saber o momento, agora fecha. E aí o cara, você assinou o contrato, por que você assinou o contrato? Caramba, assinei o contrato. O cara fez eu assinar o contrato, não vi que assinei o contrato. Porque o cara conseguiu conduzir para fazer isso. E penso eu que uma pessoa talvez mais nova, tal, ele não tem essa capacidade de conduzir fechamento tão bem quanto o vendedor. Não é falando que ela não tem, ela tem, muitas vezes ela conduz fechamento, sim, mas eu acho que o vendedor tem melhor capacidade. É a minha opinião. Perfeito. Tá? E agora só uma pergunta que fiquei curioso. Qual dos dois pensam que é assim ou nenhum pensa assim também? Não, eu estava querendo introduzir você para ver o nosso modelo. Ah, entendi. Então, você chegou no ponto que a gente discutiu durante muito tempo como vai fazer, como não vai fazer, como vai fazer, como não vai fazer. A gente não só discutiu, como a gente testou. Testou todos legal. os modelos. Até chegar a gente já teve vendedor atendendo direto, a gente já teve central e vendedor, a gente voltou para vendedor e hoje o modelo que a gente enxerga, que é o que dá certo para a gente, na verdade, é o modelo de central. Então, hoje a gente tem uma pessoa no nosso atendimento que ela faz esse primeiro atendimento, esse primeiro contato com o cliente, ela recebe e o nosso lead time ele é muito baixo. Então, se você mandar mensagem para Água agora, em 1 minuto eu tô te respondendo. Isso é muito legal. E quando se pensa em WhatsApp, isso é muito mais forte. Porque o WhatsApp é o seguinte, quando você manda um WhatsApp, você quer ser respondido na hora. Qualquer que seja. Se você, a gente tem que olhar muito essa questão dos canais, né, de comunicação. O WhatsApp, ele é muito o que está acontecendo imediatista. Agora. Ele é imediatista. E se você tem a sua central para responder o cara rápido, você já sai na frente. O cara acabou de mandar o lead e respondeu rápido, o cara, opa, legal, o cara tá me atendendo já. E você começa a interagir com o cara. Porque às vezes o cara mandou um lead para você. E se você demorou para enviar, naquele momento ele estava disponível e estava querendo saber do carro. Quando você demora, vai mandar só daqui 3, 4, 5 horas ou no outro dia, o cara às vezes está ocupado. Então ele não vai dar a mesma atenção que ele daria naquele momento que ele estava disponível. Não, e a questão de disponibilidade de tempo é muito louco, né? E o cliente manda mensagem pra gente, manda mensagem pro concorrente, manda mensagem pro lojista, manda mensagem pra todo mundo. Então sai na frente aquele cara que já responde em menos de 1 minuto. E a gente é muito preocupado com isso na Água, mas muito. E eu achei uma coisa importante quando a gente pensa em lead. Tem pessoas que mandam o lead para comprar o carro hoje, para comprar o carro em 15 dias, em 10 dias, em 5 dias. Mas tem cara que manda lead para comprar um carro daqui 2 meses. E por que o cara faz isso? Porque hoje o cara tem a democratização da internet, que possibilita ele tirar dúvidas de um carro que ele pretende comprar daqui 2, 3 meses, agora direto com a loja. Antigamente, quando uma pessoa queria comprar um carro, normalmente ele ia para a loja quando ele estava no momento de compra. Aí ele ia nas lojas, visitava algumas lojas e comprava o carro. Ele não ia 3, 4 meses antes de comprar um carro, vou na loja para ficar tirando dúvida de carro. Ele não fazia isso. Ele perguntava até para o vizinho, para um amigo sobre o carro, mas ele não ia lá na loja. O lojista não sabia que esse cara ia comprar carro daqui 2, 3 meses. Isso é um excelente ponto, porque voltando no assunto do vendedor / né, a central de atendimento, a central de atendimento tem paciência de trabalhar esse cliente por 2, 3 meses. O vendedor, não que ele não tenha, mas ele por característica é um pouco mais impaciente. Ele é mais impaciente, muito sabe por quê? Porque ele tem um cliente na loja para atender. O tempo dele também é meio que escasso, né? Se ele tem sempre um cliente na loja para atender, por que eu vou gastar meu tempo com um cliente que não está aqui na loja? Agora, se ele não tiver cliente na loja, ele acaba gastando tempo com um cliente que não está na loja, trabalhando esse cliente no tempo. Agora, é importante que o vendedor também ele evolua para um contexto de uma venda de longo prazo. Falamos do corretor. Como é que um corretor vende um imóvel hoje? É 6 meses. Se você vai no lançamento de algum prédio, dá o teu e-mail, o teu nome e o seu telefone, o corretor vai fazer você se lembrar dele pelo menos por uns 6 meses. Ele nunca vai te esquecer. É nesse momento que eu retorno para onde você falou lá atrás, que o vendedor é insubstituível. O vendedor, ele tem o papel dele, sendo ajudado pela central, que o vendedor ele tem que pegar o cliente de 2, 3 meses e torná-lo imediatista, porque a gente precisa de venda todos os dias. Sim. Mas isso é um processo, você está enganando. Não estou enganando não, estou fazendo um negócio, eu só posso fazer esse negócio daqui a 2 meses. Por quê?
por causa disso, disso, disso. O vendedor ele tem que ter armas para fazer com que o cara faça aquele negócio no ato. Sim. Às vezes tem umas possibilidades que a gente faz muito lá na água. Se conseguir, ótimo. Mas também, se não conseguir, tem que ter paciência para esperar o cara também. Porque a gente tem que respeitar o time das pessoas. Né? Cada um tem seu time. Né? Igual o casamento. Não eu queria adiantar. A minha esposa lá, eu queria casar com ela. Cara, mas foi no timing dela. Não adianta eu pegar e querer adiantar que ela ia falar, não, pô, agora não. Ih, já viu queimando em casa. Né? Entendeu? Não, é mais fácil, vixe. Lá em casa, rapaz, é o seguinte. Eu tenho uma mulher e uma filha. Você imagina se eu mando alguma coisa. Eu não mando se fosse só eu e minha mulher ou só eu contra minha filha. Já perderia. Imagina quando as duas juntas contra mim. Então, lá em casa, ela que manda. Na minha são 3. São 3? É. Então, você tá mais perdido que eu. Tô perdido. Mas é um prazer, né? A melhor coisa que tem são melhor coisa elas, do né? mundo. A melhor coisa que tem no mundo para nós são elas. Então, o que eu acho? O cliente ele tem um tempo de compra dele também. Cara, às vezes é o dinheiro que não entrou, é o 13º que vai entrar, ou uma rescisão, é uma venda de um terreno. O cara tá começando a tirar dúvidas hoje. Pô, tô vendendo o terreno que eu vou receber daqui 3 meses. E eu mando um lead aqui na Água. Pô, como é que tá a GLB aí, hein? Quanto que é? Aí você responde lá o valor. 315. 5, quanto tá? 310, 315, 50, sei lá quanto é que tá. Eu não sei quanto é que tá. Enfim, eu não depois vocês negociam lá. Enfim. Deixa chegar a tabela. Deixa chegar a tabela, Deixa não chegar sei. a tabela. É verdade, esse negócio, eu sofri com esse negócio que eu tava esperando o carro chegar. Deixa chegar Eu a falei, tabela. quanto que é o carro? O Rodrigo falou em Santa Clara, não sei. Não sei. Porque não chegou a tabela. E eu fiquei até o carro chegar, eu tinha que ficar esperando. Mas enfim. Teve um aumentozinho no Tive um meio. aumentozinho, tive que pagar mais caro ainda. Então, o que acontece? Quando o cliente ele pega e manda um lead para você, às vezes ele não está no momento de compra, porque ele tem um dinheiro que vai entrar no futuro. Se a gente fechar esse lead e ponto, esquecer o cliente, o que vai acontecer? Ele vai esquecer da gente também. Agora, se ele mandou o lead para a minha loja, eu falei com o cliente pegou e respondeu, eu falei, ele perguntou o preço, eu falei o preço, e aí eu conduzi com algumas perguntas, eu passo a conduzir a relação. O que vai acontecer? Daqui 15 dias, eu crio um lembrete para eu, vendedor, mandar uma mensagem para esse cliente. E aí, tudo bem? Conseguiu encontrar o seu veículo? É o veículo que você queria? Aquele veículo que você queria dar na troca, você conseguiu vender ele ou não? Você faz o cara lembrar de você. Depois de uma semana, de novo, depois de 15 dias de novo. Quando ele chegar no momento de compra, que é que ele vai receber aquele dinheiro, se você esteve falando com ele na jornada, ele vai lembrar de você. Régua de comunicação. É a regra de comunicação, é follow-up. Follow-up, follow-up, follow-up. Se você faz isso daí, ele vai lembrar de você. E aí, ele pode ser que ele compre de você. Não estou falando que ele vai comprar, mas pode ser que ele compre de você. Mas se você esquecer dele aqui, e ele fizer essa jornada sozinho, ou um outro conduzir essa jornada com ele pode ser que ele compre do outro, e de você a possibilidade se torna zero, porque você não ajudou ele na jornada. Se bobear, ainda encontra no restaurante. Pô, cara, esqueci, acabei comprando o carro lá não sei aonde. Exatamente. Então, eu acho que o vendedor, ele tem que melhorar, ele tem que mudar o modus operandi dele. Não é só mais aquele cliente que entra no showroom. Ele tem que prospectar cliente para o showroom. E como é que ele faz isso? Através dos leads antigos dele. Criando obrigações para ele, conversando com esse cliente na jornada. Cria agendamento, cria lembrete e vai falando com o cara. A ferramenta vai te lembrando de você ir falando com ele. A ferramenta vai lembrar. Porque o cérebro nosso não consegue lembrar. Mas se você tem uma ferramenta que me lembra, opa, tem que falar com o João. Opa, tem 15 dias que eu não faço com o Joaquim. A ferramenta vai te lembrando isso aí automaticamente. O que você faz? Você começa a falar com esse cara. Quando esse cara chegar no momento de compra, ele vai lembrar de você. Então, a gente tem que cada vez mais se aproveitar da informação privilegiada que nós temos. Um lead traz informações privilegiadas. Mesmo aquele que não está comprando o carro agora, que vai comprar o carro daqui 3, 4 meses, ele está passando a informação para você. Amigo, em algum momento eu vou comprar carro. Você quer me acompanhar na jornada ou você vai me esquecer? E aí tem muitos vendedores que esquecem. Tem vendedores que querem acompanhar na jornada. O que acompanha na jornada vende 30, 40 carros por mês. O que esquece está vendendo 5, 6, 7, 8 carros por mês. Qual a diferença? Um acompanhou, outro não acompanhou. Eu estou falando de carros populares. No caso de Mercedes, com certeza as proporções são bem diferentes. Vender 10 carros Mercedes no mês do vendedor já é espetacular, porque não é simples.
Tá? Mas só para vocês terem uma noção. Tem hoje vendedores vendendo de carros populares 30 carros por mês. Como é que esse cara faz isso? O cara tem uma agenda. O tempo inteiro tá falando com o A cliente. gente vende isso na Jeep. Tá prospectando o tempo inteiro. E aí você pensa, você acha que ele está dependendo só dos leads que são gerados pela concessionária? Nada. É aquele lead que a concessionária gerou há 6 meses atrás, ele está trabalhando nesse lead. E aí, começa a vender. Então ele começa, é mais ou menos o seguinte, ele está plantando para colher. Agora, o vendedor do passado, ele só colhia. Qual que era a responsabilidade da concessionária? No passado, antes da internet. A concessionária tinha que fazer mídia, jornal, TV e tal, traz o cara para o showroom. Onde começava a responsabilidade do vendedor? Quando o cliente entrava dentro da loja. Até ali, o vendedor não tinha responsabilidade nenhuma de trazer o cliente para a loja. A responsabilidade era da concessionária. Entrou na loja, qual era a responsabilidade do vendedor? Converter essa pessoa que entrou na loja em uma venda. E aí ele tinha que trabalhar e vender. Mas é por isso que eu não concordo com o modelo de você pegar o lead e você distribuir inteiro para a equipe. Porque, que nem você falou, a equipe ela tem diferentes qualidades. Sim. Tem a qualidade do fechamento, que é o caso do vendedor, e tem a qualidade da excelência do atendimento. Sim. Tá? Que muitas vezes não é o vendedor. O cara que vai acompanhar, que vai nutrir aquele cliente ao longo da jornada, às vezes não é o vendedor. Né? Na maioria das vezes não é o vendedor. Então, a gente justamente separou, né, esses departamentos. É o conceito de especialista, né, Rodrigão? Porque exatamente. O vendedor, ele é muito dinâmico a atuação dele na loja. Ele está indo lá fora falar com o cliente, ele sai da mesa dele, é muito dinâmico. Às vezes ele está visitando um cliente. Agora, na central, o cara está na mesa o tempo inteiro, tem toda uma regra, um acompanhamento para ele estar falando com esse cliente, é muito mais fácil. Agora, o vendedor, na minha opinião, aí, se eu fosse vendedor, eu ia fazer o meu também. A central ia fazer dele lá, só que eu ia pegar dos meus aqui e ia fazer também. Porque é aquele negócio, eu tenho que criar diferenciais com relação aos outros vendedores. Se eu quiser ter mais sucesso, eu tenho que gerar diferenciais em relação aos outros. E esse é um tremendo diferencial, porque poucos vendedores fazem isso. A grande maioria vai confiar na central. A central está fazendo, está tudo certo. O outro, um pouco mais ambicioso, ele fala, opa, eu vou trazer meus clientes aqui, ó, e vou trabalhar esses clientes aqui. E aí você vai ver depois no final do mês, o vendedor que trabalhou os clientes dele não só confiou na central, ele vendeu mais que o outro que esperou a central fazer. Acho que tem... E tá tudo certo. Tá tudo certo, exatamente, tá tudo certo. Todos os vendedores vão... Outra coisa importante, o vendedor vai conseguir trabalhar todos os clientes? Não vai. Você precisa da central, porque tem muito lead para ser tratado. O vendedor vai trabalhar alguns, e outros a central vai estar trabalhando lá. Você vai gerando cada vez mais pessoas, cada vez mais prospect, cada vez mais pessoas que talvez possam ser convertidas em venda. E o que eu acho muito legal da central, talvez não seja claro para todo mundo, é que muitas pessoas conseguem atender o mesmo cliente ao mesmo tempo. Então, eu estou falando contigo no WhatsApp, é uma conversa que parece ser a Ago versus o cliente. Só que no caso, a Ago tem funcionário que tira férias, funcionário que folga, funcionário que fica doente. Então, se é o meu celular pessoal, né, de certa forma, eu paro de falar com o cliente se eu estou doente, se eu estou de férias, exato, enfim. Exato. Se eu tenho uma central, essa comunicação continua. E a gente tem mais uma vertente que são as anotações. Então, a gente coloca na comunicação com o cliente, a gente coloca a anotação, para que a anotação resume só. Negociei com o cliente isso, para a pessoa que vai retomar o atendimento, não precisar ter que ler toda a tratativa, já ter ali tudo mastigado o que aconteceu. É uma corrida 4%. O atendimento ao cliente, a um prospect que pode se tornar um cliente ou a um cliente, de fato, que alguém já comprou em algum momento sem já é cliente, isso é uma jornada 4%, é uma corrida de 4%. Um pega o bastão, passa para o outro, passa para o outro. Só que esse bastão, se ele vem com informação, ele fica muito mais robusto, sabe? Se você coloca um códigozinho lá de informações, o que são os códigos de informações? O que eu tratei com esse cliente antes? Então, se eu passo de um da central para outro cara da central, porque alguém saiu de férias, o que esse cara falou antes para que eu continue a jornada e essa relação e essa conversa não se torne uma conversa de uma pessoa com outra pessoa, mas uma conversa corporativa. O que a Ago conversou com esse cliente e o que a Ago continua conversando. Porque, de fato, por mais que você tenha a figura do vendedor, a da pessoa da central de atendimento, quem é a autoridade é a Ago. Um vendedor, ele não dá a garantia do carro. Se der algum problema, quem é que vai garantir o carro? É a Ago. Aquela antiga briga, o cliente é do vendedor ou é da Ago? Isso é uma coisa que eu não tenho a menor dúvida. Eu também não. O cliente é da Ago.
Porque na hora que der problema, se o cara voltar com o motor fundido, o cliente o vendedor fala, não, beleza, é o cliente meu, fica tranquilo que eu vou trocar o motor aqui. Fica sossegado, vou tudo tirar certo. do meu bolso. Vou tirar do meu bolso aqui, vou trocar o motor aqui com o meu dinheiro. Não. Vai ligar lá pro pessoal do pós, ó, fundiu o motor aqui, cara, tem que resolver. Quem é que vai pagar? É a concessionária. Então, de quem que é o cliente? É da Água. Porque na hora do bônus, é da Água, não é? Na hora do ônus, é da Água. Então, na hora do bônus também tem que ser. Então, o cliente da loja. Certo? Agora, o que o vendedor, que é funcionário da loja, pode fazer? Ele pode empoderar a si próprio, mostrando que ele dá um atendimento especializado no modelo da Água. Porque a Água ela tem um modelo de venda. Todas as concessionárias têm um modelo de venda. A gente tem vários concessionários parceiros nossos no Brasil. Cada um deles, cara, tem um modelo. E os vendedores têm que se adaptar a esse modelo. Porque se ele se adapta, é sucesso. Porque essas concessionárias tiveram sucesso até hoje. Então, às vezes, entra um vendedor e começa a querer criar um modelo dele. Ele pode ser que ele tenha um modelo que seja até inovador e seja legal e dê certo. E aí, se der certo, espalha para toda a corporação. Mas tem uns que quer criar um modelo dele que não dá muito certo. Querer ser esperto demais, mentir para o cliente. E quando um vendedor ele mente para o cliente, ele não está queimando o nome dele. Porque a pessoa nem vai se lembrar daqui a um tempo que aquele vendedor estava naquela loja. Ele está queimando o nome de quem? Da Água. Então, qualquer tipo de vendedor, ele tem uma responsabilidade muito grande com o nome da empresa que ele representa. Porque ele pode fazer com que os clientes entendam que essa empresa é séria ou não pelo comportamento dele. Já vi pessoas que falavam o seguinte, não, eu não gosto muito da Gol, porque os comissários da Gol são muito duros, são muito secos. Com certeza, não são os comissários. Muito possivelmente essa pessoa teve uma experiência com um comissário que talvez foi seco com ele, e aí ele fala, os comissários da Gol são assim. Não é, foi talvez... Porque todas as companhias aéreas, elas treinam os seus comissários para serem muito afáveis, serem muito educados. Eles são, na grande maioria, muito educados, muito bacanas. Sabe? Só que talvez tenha alguém que naquele dia não foi tão legal, e aí a pessoa teve essa impressão e falou, não, os funcionários da Gol, os comissários da Gol não são legais. Não é. É aquela pessoa que talvez estava num dia ruim, aconteceu alguma coisa, e ele não teve, talvez, o tato adequado, e aí o cliente generaliza. A mesma coisa acontece com o vendedor. Então, se o vendedor ele segue os processos da companhia, o que ele está fazendo? Ele está zelando pelo nome da companhia. E isso empodera ele também como vendedor. Porque eu sigo os processos, esses processos dão certo, e eu estou me beneficiando disso. Porque quanto mais o nome da empresa é preservado, mais cliente vai vir para eu conseguir vender o mês que vem. Porque uma coisa que o vendedor tem, ter claro na cabeça dele, que ele não bate meta só esse mês. Ele tem que bater meta todo mês. Ou é só esse mês e está tudo certo. O mês que vem ele tem que bater para ganhar de novo. No outro mês também ele tem que bater. Então, ao ele trabalhar o cliente ou todas as pessoas que ele tem contato, para que essas pessoas gostem da marca, e se não comprar dele, mas que a pessoa lembre essa marca como sendo uma marca séria e volte novamente, ele está trabalhando para ele conseguir vender daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano. Ele está plantando para ele fazer isso. Agora, se ele espanta um cliente, ele está cortando a vaca leiteira dele, ele está matando a vaca leiteira dele, que vai dar leite daqui 1 ano, daqui 2 anos para ele. Então, acho que esses contextos devem ser entendidos pelo vendedor. E se ele faz isso, trabalhando lead, conversando com o cliente, criando uma jornada ele mesmo, com o cliente, cara, é o contato dele, em nome da Água. Tá falando com o cliente lá, e aí, tudo bem, como é que tá? E vai, A gente tem um ponto no nosso processo de atendimento, além do lead time, que a gente faz muito rápido, a gente se preocupa muito em mandar muito conteúdo para o cliente. Então, é muito artesanal, tá? A gente quer que o cliente que não está na loja, ele se sinta na loja. Então, por exemplo, o cliente está interessado num carro X que a gente tem no estoque. A gente desce no salão, faz um vídeo personalizado para o cliente, filmando, olá doutor, não sei o que, olha o carro aqui, a gente filma o carro inteiro, vídeo mesmo no iPhone, filmando o carro inteiro, legal, sem edição, sem nada, só para ele ver o carro no chão, na loja, no salão, falando o nome dele. Então, através disso, a gente tenta trazer o cara que está do outro lado do telefone ou da tela para perto da gente. Às vezes é um cara de outro estado. Então, é um processo de atendimento que a gente tem, que é artesanal e que a gente faz. Essa você me lembrou da de sábado. Sábado, a gente está negociando já tem um tempo já com o Dr. Ricardo. E aí eu cheguei pro Wellington, falei, Wellington, filma
o carro que o Dr. Ricardo está interessado, bota Frank Sinatra de fundo, que é a música que ele gosta de escutar no carro. O Dr. Ricardo compra carro conosco há 40, 50 anos. Né? Que louco. Aí ele falou assim, mas que música do Frank Sinatra? Eu falei, bota New York, é a música que ele gosta, que é a música que o avô dele gosta também. Aí o Hélito falou, e aí, tá bom? Eu falei assim, não, cara, você errou a música, bota New York. Aí quando a gente mandou pro Dr. Ricardo, ele falou, caraca, vocês não tem jeito, né? Botaram o carro que eu quero, com a música que eu quero. Aí o Hélito falou assim, e eu queria que o senhor se sentisse dirigindo esse carro. Fecha os olhos, escuta a música, depois olha o vídeo. Aí ele, eu estou viajando, mas quando voltar a gente vai conversar se o carro ainda estiver aí. Quer dizer, foi uma coisa bem personalizada para esse cliente, né? Que já é nosso cliente há muitos anos. Foi muito bacana essa. Eu morri de rir, que eu falei assim, cara, olha onde a gente chegou, né? Para personalizar. Personalizar, cara, a gente tem que vender experiência, né, meu? É muito legal isso aí. Isso aí, você já começou a vender a experiência de compra, que o cara tá comprando o carro, quando você mandou esse vídeo pro cara. Pô, ele vai chegar na casa dele, no churrasco no final de semana, encontrar o cara, você não vai acreditar. Eu gostei, olha esse carro aqui que da hora. Olha, dá uma olhada, olha essa música. Olha o que os caras fizeram, os caras lembraram que eu gosto dessa música, e mandou a música que eu curto, o carro que eu curto, cara. Tipo, são coisas que ficam na memória da pessoa. Ele pode não comprar o carro, mas ele não vai esquecer desse momento. Não vai. Ele não vai esquecer. Não vai. Então, a gente tem que criar isso nas pessoas. A Disney ele tem um conceito fantástico, né, de encantamento. Quando você pensa na Disney, a Disney ela não é somente... Às vezes a gente pensa na Disney como parque, como um estúdio, é muito legal, é muito divertido isso. Mas ela é uma empresa, uma companhia fenomenal. E eles têm esse conceito na empresa dele de encantar, gerar experiências. Não importa quando você interaja com a marca Disney, ele quer gerar experiências que surpreendam você. Então, às vezes você chega na Disney, não é muito difícil você encontrar a princesa falando português. Não é muito difícil você encontrar alguém lá que se você jogar um papel no chão, a princesa vai lá no chão e tira um papel e guarda, sabe? Quando você conversa com as pessoas, com os funcionários da Disney lá, todos eles estão com um sorriso no rosto. Porque eles tentam entregar uma experiência diferenciada. E aí, partindo do que você comentou da música, quando você anda nos parques das Disney, em qualquer lugar que você está, tem uma música no contexto do ambiente que você está. Você sente o cheiro, eles colocam o cheiro do contexto do ambiente que você está. Isso mexe com as coisas que são os nossos sentidos. Não adianta a gente querer vender só com os olhos. A gente tem que vender com os olhos, vender com a fala, com os ouvidos, com o cheiro, com tudo. Por isso que a gente fala, por que o e-commerce ele talvez não vai ter uma evolução tão grande para automóveis? Porque, cara, a pessoa para comprar o carro, ele quer sentir o cheiro do carro. E o e-commerce, você consegue ver o carro ou ouvir se você filmar. Mas você não consegue transmitir ainda o tato via e-commerce. Você não consegue fazer o cara sentir o banco do carro via e-commerce. Ainda não existe essa tecnologia. Não estou falando que isso nunca vai existir no futuro. Não sei. Hoje não existe. Você não consegue pegar e transmitir via internet o cheiro do carro. Você não consegue. Você não consegue transmitir a experiência da pegada do carro na internet. Você não consegue. A pegada no volante. O sentimento de quando você acelerou. Você não consegue. Então essas coisas fazem com que o consumidor tenha que ir na concessionária. Ele quer sentir isso para tomar decisão de compra, porque é um bem caro. Eu gosto de dizer que é caro, porque é caro. O carro tá caro para burro, entendeu? E vocês vendem carro, vocês sabem o que eu tô falando. Nossa. Tá caro demais, tá caro demais. Entendeu? O carro tá caro, entendeu? Então é um bem caro, cara. É muito dinheiro. Quanto o cara tem que trabalhar na vida? Muitas pessoas que ganham aí 3, 4, 5 salários na vida. Quanto que ele vai ter que trabalhar para juntar o dinheiro para comprar um carro? É um bem caro. Você acha que ele vai fazer isso só porque eu vi? O cara vai querer sentir. É uma decisão de compra que demanda um pouco... Ele prefere gastar um pouco mais de tempo dele e ir na loja para terminar o processo de que ele fazer isso só via online. Mas tem um detalhe. A gente não pode se enganar achando que ele só vai na loja também. Qualquer um deles começa pela internet. Então, quando você começa o processo de encantamento, é pela internet. É pelo atendimento que você faz, quando você mostra esse carro na internet e você conduz esse cara na jornada enquanto ele está na internet. Que aí ele vai selecionar a sua loja sim ou não. O que acontecia há 6, 7 anos atrás. Quando a pessoa queria comprar carro, ele visitava em torno de 6 a 7 lojas. Ele visitava 6 a 7 lojas. Hoje,
Quantas lojas ele visita fisicamente? 1.2. Por quê? Ele visita 30 lojas online na internet, aí ele toma a decisão de 1 ou 2 lojas, ele vai fisicamente em 1 ou 2 lojas. Mas ele não vai mais que isso. Não tem mais aquele cara que vai em várias lojas, não vai. A grande maioria vai em 1 ou 2 lojas. Mas por que ele vai com tanta certeza se é 1 ou 2 lojas? Porque ele já visitou 30, 40 lojas via internet. Ele pesquisou, ele ficou por meses ali olhando, navegando. Aí ele tomou a decisão, beleza, eu quero essa GLB, e aí pode ser, tem nessa loja, vou nessas duas aqui. Ou eu quero ver essa GLB e vou nessa loja aqui. Se você já convenceu ele ali, você vende o carro. Ele não vai pesquisar, agora eu vou visitar outras 7, 8 lojas, porque ele já gastou o tempo dele visitando 30 virtualmente. Então, o processo de encantamento ele começa na internet. E ele é conduzido, a maior parte dele na internet. O processo de negociação ele começa na internet. E ele é conduzido a maior parte na internet. Na loja é só o final. Só que você consegue ter sucesso em venda na tua loja só pelo da internet? Não consegue, você precisa do final. Como é que é no futebol? Você pega a bola, sai no campo, toca para um, toca para outro, toca para outro. O que vale é o gol. Mas para conduzir a bola até o gol, para chegar o atacante e meter o gol no final, é um processo que demanda muita estratégia. Estratégia do técnico, dos jogadores, de saber fazer a bola de um lado para o outro, do outro para um lado, até que a bola chega num lugar que alguém chuta pro gol. Só que você precisa do atacante fazer o gol. Não adianta você ter um time que fica só tocando a bola no meio de campo, tal, e toca bem. Mas, nossa, que time toca a bola, dá 900 toques na bola, ninguém consegue pegar a bola dos caras, mas fica tocando bola e não faz gol. Não adianta nada, você precisa centralmente meter o gol. Então, você precisa do vendedor para meter o gol. Ele é o cara que vai meter o gol. Mas você precisa da central para preparar esse processo, para colocar na cara do gol, aí o cara que é atacante vai meter gol. É mais ou menos a mesma coisa que acontece no futebol, acontece na loja. Já pensou esse cara vendendo carro? Bom, hein? Rapaz, bom. O que mais? A hora dele. Sam, pra gente encerrar aqui, acho que um assunto que tá pendente é a parte de call track. Tá? A gente, até contei uma história pra você antes da gente começar aqui. A gente já teve alguns casos aí na água de muitos anos atrás, a gente colocar anúncio no Globo, orelha, caderno de sábado, maravilhoso. E a gente colocou lá um número para rastrear as ligações. Então a gente está pagando caro por uma publicidade, né, para gerar ligação para a empresa, e a empresa não está atendendo as ligações. A gente teve ligações que a gente recebeu do jornal e que a gente não atendeu. Daí surgiu foi a gota d'água aí para a gente começar a priorizar o atendimento. Sim. Antes de investir em marketing. Perfeito. Seja ela qual for a iniciativa. E a gente usa na ferramenta de vocês a parte de call track, né, que é o Mobfone. E basicamente a gente consegue monitorar, né, todas as ligações, a gente tem todas as ligações gravadas, a gente tem o score da ligação, se ela foi boa, se ela não foi, o que foi tratado com vendedor e cliente. E você disse que está vindo novas iniciativas aí do Mobfone de vocês. A gente está cada vez mais investindo em inteligência artificial. Eu tenho uma área de dados que é liderada pelo André. Ele é um craque, ele tem toda uma turma de engenheiros que pensam em como automatizar o que pode ser automatizado. E o que pode ser automatizado? É exatamente essa questão de inteligência artificial. Você faz a máquina aprender alguns processos e a máquina começa a te dar alguns insights. Então, hoje a gente tem um robô que está ouvindo milhões de ligações o tempo inteiro. E esse robô está criando um modelo de propensão em que ele vai sinalizar dentro do lead, essa ligação aqui, esse cliente está pronto para comprar carro. Essa ligação aqui, não está tão pronto. Essa ligação aqui é de peças, não é de compra de carro. O cara está querendo comprar, tá ligando aí na concessionária porque ele está querendo comprar uma peça. Então, a gente vai sinalizar isso daí dentro do dashboard da ligação. Outra coisa super bacana é que cada uma dessas ligações, elas viram lead diretamente. Se clicar em virar lead, eles transformam em lead. E isso é muito importante, porque às vezes uma concessionária recebe uma ligação, falei com o cliente, desligou, beleza. E aí? Como é que eu posso aproveitar esse cara que me mandou um lead de ligação e colocar esse cara na minha jornada e acompanhar ele até que ele compre? Como é que eu consigo ter os meus dashes, né, os meus painéis, para que o gestor consiga acompanhar o que está acontecendo na concessionária em tempo real? O que está acontecendo com essa ligação? Em que estágio que ela está?
Então, o nosso call tracking, ele fornece toda a tecnologia de atendimento, de monitoramento e os dashes para que o gestor, acompanhando essas informações, ele consiga tomar a decisão. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Além de você medir a quantidade de ligações que você recebe de cada um dos canais que você faz. Então, poxa, eu faço mídia no canal X, no canal Y, no canal Z, eu quero saber quantas ligações me trouxe cada um desses canais. Eu quero, ou às vezes, ouvir a ligação do meu vendedor para entender se eu posso ajudá-lo. O cara vendedor, contratei um vendedor, ele está falando com o cliente, conduzindo muito bem a negociação, mas ele está faltando aquela pegadinha para o fechamento. Aí vem o gestor, pô, cara, vou te ensinar a fazer o fechamento. Ó, tá vendo? Ouve comigo essa ligação. Ó, nesse momento aqui, ó, o cara te deu a abertura para você levar ele, conduzir ele para o fechamento. Você perdeu. Ó, ele te deu aqui de novo, te deu aqui de novo. O que acontece com o vendedor? Ele vai aprendendo, daqui a pouco ele fica craque. Como eu comentei no início, eu não acredito que o vendedor, ele nasça com... de verdade, que ele nasce com essa habilidade. Eu acredito que ele desenvolva. Assim como o médico não nasce médico, o vendedor não nasce vendedor. Ele precisa se desenvolver, ele estuda para aquilo. Por isso ele se torna um cara excelente. Agora, o médico, ele precisa estudar para ser médico. Porque senão ele vai ser médico. O engenheiro precisa estudar para ser engenheiro. Se ele não estudar, ele nasci engenheiro. Caramba, não foi, velho. Desculpa, mas não nasceu. Você tem que aprender matemática, um monte de coisa. Então, a mesma coisa que acontece com o vendedor. Um bom vendedor, ele precisa aproveitar essas oportunidades no processo de comunicação. Ele precisa mostrar a qualidade do produto, do serviço dele, valorizar o trabalho dele, e esse processo ele pode fazer por telefone, e o call tracking valoriza isso, ele pode fazer isso fisicamente, ele pode fazer isso por mensagem, por diferentes canais. Então, quando a gente pensa na internet, a internet acabou com o telefone, que nada. Acabou nada. O telefone continua sendo super importante. Nós criamos uma ferramenta dentro do classificado Mobiauto, que é a geolocalização. E por que eu criei essa geolocalização? Porque muitos clientes vão comprar carro na Água, vocês anunciam lá com a gente. Tenho certeza que vocês já venderam carros e vocês não sabem que foram para a Mobiauto. Se eu estou aqui, por exemplo, nós estamos próximos da Água. Eu acabei de olhar aqui, pô, tem uma GLB bacana aqui, cara. Porra, cara, tá aqui na Água. Aí eu olho, aqui a gente traz a distância que esse carro. Pô, esse carro tá aqui, tá 1 km de mim. Eu vou mandar lead? Vou nada, vou na loja. Chego na loja lá, compro o teu carro. Você não sabe que foi pela nossa plataforma. Mas já levei o cliente direto lá. Então, você tem o cliente, você leva direto na loja. Então, isso é uma coisa importante. O cliente vai direto na... Esse é um canal. Outro canal. Eu ligo direto na loja agora. Pô, eu quero saber agora. Quanto é que tá essa GLB aí? Quanto é que tá a GLC aí? Como é que tá? Tem um lançamento assim assado. Como é que tá? Você já liga pro cara na hora, o cara atende você. Ou você pode estar à distância e você mandar mensagem. E a concessionária ela tem que estar preparada para atender o cliente no canal que ele quiser. Quem decide qual é o meio pelo qual eu vou falar com o cliente é o cliente. Se eu sou um lojista, sou um concessionário, e quem decide qual que é o canal pelo qual eu vou falar com o cliente é o cliente. Eu me adapto ao canal que ele quer. E aí eu preciso ter tecnologia para que me auxilie em falar com o cliente no canal que ele quer e não eu decidir. Às vezes eu ouço o vendedor falar assim, não, quando eu recebo o lead aqui, eu só mando o WhatsApp. Está errado. Se o cliente não quer falar para o WhatsApp, então você não vende o carro? Não, se não for para o WhatsApp, não quero. O cara só quer falar por e-mail. Como é que faz? Não quero falar para o WhatsApp. Tem muita gente, eu tenho parentes meus que eles não gostam de atender. Recebe o WhatsApp de qualquer número, que não seja o número cadastrado na agenda, ele não olha. Ele não olha. Por quê? Cara, não quero falar. Manda e-mail. Se o cara mandou um e-mail, ele quer falar por e-mail. Manda por e-mail. Então o que eu faço? Não manda WhatsApp? Você manda o WhatsApp, manda e-mail e liga. E aí o cara vai falar como ele prefere. Eu prefiro por ligação? Vou falar só por ligação. O cara decidiu. Eu tenho que dar para ele a oportunidade de ele decidir. Eu mando nos 3, ele decide como que vai querer conduzir. Se ele falar, por favor, manda para mim só por e-mail, que eu uso normalmente e-mail para esse tipo de coisa. Por que eu vou querer forçar em utilizar outro canal que não seja o que ele quer? Se é o que você quer, claro, respeito a sua decisão. Então, a gente tem que ter tecnologia que ajude o vendedor nesse processo. E aí, no Obgestor, a gente criou essa tecnologia. Ali você tem ligação, mensagem para WhatsApp, você pode fazer, mandar por e-mail, você pode ter o chat para você falar direto com o cliente. Ou seja, a tecnologia está pronta para o vendedor se apropriar dela e utilizar para que atenda o cliente de forma do jeito que o cliente quer ser atendido, do jeito que o cliente se surpreende e fica feliz em ser atendido.
Então, acho que esse é o golaço. E o call tracking, ele contribui para a gente fechar esse leque. Se eu não tivesse o call tracking ali, eu ia estar penso em não poder dar ao vendedor a possibilidade de falar para esse canal. Então, agora, todos os canais, ou se é a visita física, que o gestor de leads te dá essa oportunidade de você cadastrar a visita física, ou se é por e-mail, ou se é por mensagem do WhatsApp, ou se é por telefone, qualquer que seja, a plataforma está pronta para atender o vendedor, para que o vendedor ofereça a melhor experiência para o cliente. Esse é o nosso objetivo. Essa tua última fala me lembrou da nossa primeira reunião, você apresentando todos os produtos da Mob Alto, e realmente para quem está ouvindo é muita informação, né? Muita coisa. Sim. E eu olho para a Água agora, 1 ano e meio depois, né, de ter começado a usar a plataforma, a equipe agora entende as coisas, entende o processo, entende como é que funciona. Ela sabe o que é uma ligação, ela sabe o que é um WhatsApp, sabe o que é um e-mail, sabe por onde da plataforma que ela manda. Então, além da plataforma ser muito boa, existe um tempo de maturação para a empresa também, de alguma forma, entender a tecnologia. Sim. Então, a tecnologia ela é fácil e a gente hoje, eu acho que a gente está num patamar que a gente está 100% adaptado, que a gente trabalha a 4 mãos, sempre pedindo melhorias. Né? É só você dar uma olhada no resultado. Quem comprou a ideia está vendendo, quem não comprou a ideia não está vendendo. Então, parece milagre, né? Não é milagre, é disciplina, né? É disciplina. O cara que é disciplinado, faz o troço todo direitinho ali, entra, acompanha, faz isso, faz aquilo. Tem várias coisas dentro da plataforma. Se deixar, tu perde teu voo aqui, cara. Tem coisa muito... Diogo, sabe que você falou uma coisa que eu acho uma característica mais importante de um vendedor, para mim, é a disciplina. A disciplina é muito... Qual que é a característica? Quem que é o melhor vendedor? Na minha opinião, é o mais disciplinado. Sabia? É o disciplinado. O cara disciplinado, assim, não tem matemática, né? O cara é disciplinado. O cara chega, ele cumpre a agenda, ele cumpre o horário, ele faz o que tem que ser feito, ele vai chegar no final. Ele pode não conseguir uma coisa, é o fechamento. Mas aí tem gente por trás para fazer isso para ele. O gerente ajuda, não é para ele, é para todo mundo. Que eu acho que hoje uma concessionária ela não vive só do vendedor, só do gerente, só do diretor, ou só do faxineiro ou só do mecânico. Todo mundo ajuda, todo mundo. Se você não estiver ajudando o pessoal que está no salão, o pessoal do salão não ajuda a central não ajuda a telefonista não ajuda a faxina não ajuda. É todo mundo unido para uma coisa só. Tem o CEO lá do Banco Pan, o Cadu, é um cara genial. E ele fala um negócio muito bacana. Nós vamos brigar de galera. Ele é carioca, ele é muito bacana. Ele assim, a gente tem que brigar de galera, Sancler, vamos brigar de galera. Todo mundo junto, porque a gente faz muita coisa Banco Pan e a gente vamos brigar de galera. O que é? Tudo junto. A empresa é assim, cara. A gente tem que ir de galera, cara. Vamos todo mundo de galera. Não é eu aqui. Cara, tamo de galera, tamo todo mundo junto. A empresa inteira. Essa galera toda aqui. É muito legal isso que você comentou. É porque da mesma forma que pode acontecer de alguém te ajudar hoje, você ajudar alguém hoje, alguém pode te ajudar lá depois. Que vai acontecer um dia, cara. Aí um dia eu vou precisar do Rodrigo. Pô, Rodrigo, não estou conseguindo fechar essa venda. Não falei a língua do cara. Fala você que é mais jovem. Aí ele liga e vai ligar numa boa. Como aconteceu no sábado passado. Lembra? Um vendedor nosso vendeu um carro que eu falei, cara, não vende esse carro. Esse carro eu não quero vender. Eu quero vender esse carro para revenda. Vamos vender esse aqui, que esse aqui não tá legal. E o cara só queria aquele carro. Eu falei, bicho, eu não vou vender. Aí o vendedor foi lá e falou assim, tá aqui o sinal. Eu falei, cara, eu falei para você não vender. Aí ele olhou e falou assim, mas o cara quer esse carro, ele já viu o carro, Você mostrou o outro? Não, não mostrei. Então mostra. Faz o seguinte, eu vou mandar lavar esse carro aqui. Vou deixar lavado. Você vai botar um do lado do outro. E vai deixar o cliente decidir. Mas não deixa de mostrar esse carro. Um limpo e um sujo. Eu não ia falar. Eu falei o seguinte. Isso daí... Será que vai ficar bem? Vai, né? O carro que eu queria vender, eu lavei. O carro que eu não queria vender, eu não lavei. Então, botei um limpo e um sujo. Aquela coisa que a gente come com o olho. Cara... O vendedor, mesmo assim, ainda foi teimoso. O apelido dele é teimosinho. O bicho é teimoso. Aí ele falou assim, não, eu vou lavar os dois. Eu falei, não, cara, você vai deixar um lavado e o outro sujo. Aí, por sorte, eu cheguei cedo no sábado, o cliente dele chegou mais cedo, ele chegou atrasado. Quando o cliente chegou, vim procurar Vou falar o nome? Não. Vim procurar o fulano de tal. Eu falei assim, o senhor comprou esse carro, né? É. Comprou, passado.
O senhor vai levar esse aqui. Tava um do lado do outro. Aí ele olhou para mim e falou assim, você tem esse carro no estoque? É o meu sonho. A esposa dele olhou e falou assim, o carro que ele queria era esse. Eu peguei a chave, nunca vi na vida, falei assim, vai almoçar com ela, nesse carro. Aí ele, tá brincando comigo? Não, vai almoçar. Ela pegou, saiu, deu uma volta, voltou. Quanto é a diferença? Eu falei assim, mais 30 mil. Ele falou, peraí. Pagou e levou. O vendedor, quando voltou, e aí, vamos lá ver o carro? Eu falei, não, cara. Segunda-feira prepara o carro aqui, que ele ficou com esse carro aqui, ao invés do outro. Aí ele olhou pra mim e eu falei assim, respeita, 22 anos aqui. Respeita minha história. Respeita a minha história. Legal, legal. Muito bom. Sam, muitíssimo obrigado pela tua presença. Acho que foi maravilhoso a nossa parceria aí, nota 10. Cara, tá de parabéns. Você me deu uma aula hoje, bicho. Imagina. Eu que agradeço mesmo estar com vocês aqui. Vocês são clientes especiais, amigos, e eu sou cliente de vocês também. Então, eu endosso a Água como uma concessionária para se comprar carro, porque eu compro o carro de vocês, né? E pago caro pra caramba, porque o preço subiu. E hoje, se surgir de novo o nosso papo com fazer uma reciclagem com a nossa equipe de vendas, eu queria te perguntar se você não queria ser o nosso palestrante sobre isso. Ajudo porque vocês, com prazer. Você falou muitas coisas aqui que entraram e ficaram. E eu tenho certeza que vai entrar na cabeça de muita gente e vai ficar, cara. Vamos sim, marca assim um dia, eu venho aí conversar com eles, vai ser um prazer imenso. Bora. Vai ser um prazer imenso. A Mob Alto é um monstro. Esse cara aí de CEO é um monstro. Obrigadão, Diogão. Obrigado. Vai acabar com o mercado aí. Não, a gente quer contribuir, sabe, bastante. Acho que a gente pode contribuir muito com o setor automotivo. A gente é muito democrático, a gente sabe, a gente não quer ser o único no mercado, mas vamos ser um dos grandes que ajudam o lojista e o concessionário a entregarem o melhor serviço para os clientes dele, porque é o desejo de vocês. Eu conheço vocês. Os lojistas e concessionários, eles querem entregar o melhor serviço, a melhor experiência para o cliente deles, e eu posso fornecer tecnologia para ajudar eles nisso. Então é isso que a gente está fazendo. Parabéns. Obrigado. Obrigado também. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Obrigado.